amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu novo projeto, meu podcast, o videocast da Beckcast. E é claro que eu não poderia deixar de fazer esse rolê sozinha. E eu estou aqui junto com a minha co-hoster, irmã, a Mari, que ela estará junto com a gente nas redes sociais com vocês. Falaremos da noite, dos perrengues, traremos convidados incríveis para vocês e vamos alegrar o seu domingo. Então corre, pega a pipoca, comenta bastante, compartilha esse vídeo com seus amigos e vem juntinho com a gente. Isso. Que alegria. Faltou uma parte, mas aí- tudo bem. Só? Tá, e agora? Se Depois for- vem uma vinheta e a gente você já pode. Você vai apresentar, você vai, pelo menos nesse primeiro, mas eu sou o Beck Joe, falar aqui com a Mariane e eu vou apresentar meus convidados. Aí você pode falar, Mariana. Eu vou falar que eles geraram a gente, aí você vai falar assim, ele tem que dar graças a Deus que a gente existe. Não, mas aí não Por teria. nós, A Maria não quer também tocar de não casa. teria que se apresentar, Não, tá? não. É, me apresento. Aí vai Pois eu. falar da. Ah, A Mari sim. vai se apresentar, aí vai falar agora que a gente essa pessoa, vamos se apresentar os convidados de hoje. Isso, tá vendo? Entendeu, Tá, né? tá bom. Eu falo que eu sou Beck Joe e só isso? Não é pra você pôr um ponto no ouvido dele, não. Ele tá com ponto. Não. Tipo assim, ó, porque tem muita gente que vai assistir e não vai saber que você é DJ. Você pode falar assim, eu sou Beck Bay, DJ da noite, como algumas pessoas não me conhecem. Incomoda meu pai pra me buscar às 3 horas da manhã. Não vai pra Sim. Vai. Tá, qualquer coisa você fala aqui agora, tá? Tá, eu só não vou ficar pra gente não perder tempo. Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Beck Joe. Vivo aqui na noite, colorindo as noites de vocês, colorindo o cabelo de muita gente também, pra quem não conhece meu trabalho. Tô aqui com a Mari, né, Mari? Oi, gente. Eu sou a Mari, irmã da Beck, irmã do Andrew também. E é isso, gente. Sou E aí, a irmã Mari, mais nova. E o que você faz, Mari? Além de ser irmã da Beck Joe. É fácil ser irmã da Beck Gente, Joe? eu sou estudante, eu faço ciências contábeis, bem difícil. E eu também sou secretária ultimamente, tenho um trabalho. E nós temos algo em comum, gente. Nós somos filhos do Cláudio e da Andréia, né, Mariana? Sim, Dito tudo isso, vamos começar vamos começar o nosso primeiro podcast, que vai sair, eu posso falar que vai ser depois, né? Vai ser. Que vai sair depois e vocês vão ver e comentar com a gente aqui, com vocês e meus pais, Cláudio e Andréia Vanesca. Ê, alegria, Mariana! Agora o pai, vai cortar a câmera pra vocês, hein? E aí? Vamos começar pelo início de tudo? Não, mas pelo fim, né? Cara, nós queremos saber, gente, a gente vai ter uma conversa com vocês, claro, sobre a minha vivência, a vivência dos meus pais, como ser pais LGBTs, quais são os medos dele, qual o recado que ele tem para dar para os pais e para os filhos que não se reconhecem sobre esse discurso. Mas antes, nós queremos que vocês se apresentem para as pessoas. Então, mãe, nós queremos que você fale, Andréia, quem você é, e Cláudio, depois você, tá bom? Vamos lá? Eu me chamo Andréia, né? E tenho 4 filhos, 2 casais. E aqui tá a Beck e a Mari, os 2. Tenho muito orgulho de cada filho que tenho. E sou assistente administrativa, no momento afastada. E eu vim aqui expor como é ser mãe de Beck e de Mari. E você, Paps? Boa Cláudio? Noite. Boa noite, meu nome é Cláudio. Sou pai. Olha lá, pai. Sou pai dessas duas criaturas aqui, que me dão um trabalho. Mas um trabalho alegre, feliz, que eu faço sempre com muito amor e carinho por eles. mecânico, Sim, tá o melhor pai. da cidade. Um dos melhores, né? Porque nós somos filhos dele. Mas vamos começar falando de vocês, né? Primeiro, em primeiro lugar, claro. Depois a gente vai na pauta mais séria. E aí, mãe, como vocês e o pai se conheceram? Porque a gente não sabe disso. A gente se conheceu no colégio, no período de escola, em 1988. Foi ontem. Numa reunião de escola, a gente estudava na mesma escola, num período que no colégio era de primeira a quarta série, durante o período matutino e vespertino. E a partir da quinta série, o período noturno. Sim. Num belo dia de uma reunião que teve no colégio, ela estava lá e eu levei ela atrás da escola e a beijei. E aí, mãe? Eu estudava no 5º ano e ele no 6º. E você tinha quantos anos? Eu tinha 12. E eu 16 anos. Mas daí, depois disso, foi só o beijo e mais nada. É. Depois a gente se tornamos bons amigos, que saíam para as festas junto, tudo. Isso em que ano, pai?
1900 e... 80, a partir de 88. 88, passou um período de 91 para 92. Aham. A gente era bem amigos mesmo, de ir para as festas. Ela nunca foi de tomar nada, assim, de bebida alcoólica. Aí a gente ia nas festas de igreja, eu pagava pipoca, batata frita, refrigerante para ela, deixava ela na casa dela, vim embora. Só que nunca pensei se de um dia a gente namorar. E acabou acontecendo a gente namorar. Isso aí foi dia 16 de abril de 93. Eita, Meu e você lembrava dessa data, pai? Com certeza. Eu tá. que falei pra sua mãe avisar aí. Hum, Você entendeu? entendi. Aí tá, vocês tiveram 4 filhos, a mãe já tinha 22 anos e já tinha 4 filhos. Não, Não. 25. 25. Aí eu lembro quando a mãe acordava cedo pra fazer almoço. Cedo assim, 5 horas da manhã, eu acho. Aí a gente ia pra escola de tarde, voltava de noite sem estudar ainda. A CEJA, EJA, não lembro, na época. E o pai trabalhava o dia inteiro. Não, assim, Hoje, filho, quando vocês tinham, a Mari nasceu, aí depois que vocês nasceram, que a mãe foi terminar o ensino médio, aí seu pai. Aí só ficava com vocês, por isso que a mãe estudava à noite. Mas eu tinha 27 anos entendi. nessa época. Quando eu- E vocês começaram a ficar por quê? Não, ficamos Seu pai assim. insistiu. Claro, você sabe, quem quer insiste, né? Então foi assim. Um belo de um dia, sua mãe, antes de morar comigo, ela teve um filho, uma filha que ela perdeu na gestação. De outro E relacionamento. de outro relacionamento, que a gente era bem amigo, eu e ela. E ela perdeu esse filhão. Um dia eu cheguei na beirada de um. Como você sabe que eu gosto de jogar bola, né? Uhum. Sim. Aí eu cheguei na beirada de um campo, ela falou assim, eu falei pra ela, ih, mas tá tudo bem? Ela falou assim, eu terminei com meu namorado. E você? Eu falei assim, eu acabei de levar um chute. Eu peguei e falei pra ela, você sozinha, eu sozinha. Ela falou assim, ó, já é uma, né? Eu falei, então você pensa e a gente vai conversando. Mas, ô mãe, peraí. Eu lembro que tem até a foto, só no hospital, e a gente nunca entendeu aquela foto. Pra mim, até eu quando era criança. Como você se sentiu na época? Porque não tinha recurso, a gente sempre foi muito simples. Você tava num hospital, numa situação que tava grávida, perdeu o nenê. Você queria, não queria ter o filho. Quando perdeu, ficou triste, não imaginava. Assim, André, acho que toda pessoa quando engravida e não tem uma estabilidade, tanto financeira quanto. Não era casada nem nada, só namorava, então as pessoas já ficam assim, não quer. Mas depois de 4 meses, aí toda a família descobriu, aí todo mundo quer, tanto eu quanto a família. Então, assim, quando eu cheguei com 6 meses de gravidez, eu perdi, deu aborto espontâneo, Uhum. 6 meses, aí eu perdi, daí foi um choque para todo mundo, inclusive até a mãe ficou sem andar, eu não podia andar muito longe, que eu ficava mal, e a minha mãe tinha que acompanhar nos lugares, porque eu não sei se é porque eu sofri muito, né, no SUS, mas enfim, aí ela nasceu morta já, entendeu? Ah, entendi. E aí Não sabia. naquela foto que vocês veem lá em casa, é na mãe no hospital, que tiraram de mim, a única, assim, que eu tenho, porque da neném mesmo não pôde tirar, porque de lá já foi direto pro cemitério, Neném? porque ela pesou 930 gramas, e é a partir de 1 ano só que tinha um velório naquela época, eu não sei hoje como funciona. Aí tá. Não, Porque um quilo. passou, 1 quilo. Aí passou. Você tinha quantos anos nessa época, mãe? 16. 16. Vocês já, todos nós sabemos aqui, né, Mariana? Que vocês são muito festeiro. Ah. Eram muito festeiro também. Sim. Você acha que isso. Da onde que você acha que eu puxei isso? Da gente puxou? Que a gente gosta de festa, gosta de sair, gosta de beber? Eu acho assim, o gostar. Tem o gostar e tem a liberdade que a gente dá, né, amor? Então, assim, antes eu não tinha, né? Até seu pai que teve, né? Que é homem. Mas, assim, eu pedia da minha mãe pra ir pras festas. Daí teve uma época que ela, tipo, deixou a gente, não ligava mais. Mas, assim, toda noite eu saía, mesmo que não fosse ali na rua, mas toda noite a gente saía. E quando a gente não ia, os pessoal ia na casa da gente me buscar. E aí. E era muito dificultoso, era uma arma na cabeça, mas você Nada, humilhava não tinha pra arma, você. não. Não, mãe, eu falo assim, mãe, Daí- te humilhava pra você ir. Você não queria. Aquele chuva, a gente não vamos sair hoje, não. Aí o pessoal chegava, hoje não vamos. Aí nós íamos. Mas assim, desde sempre. Gostamos muito. Agora, só que a gente agora, o Ó. corpo pede pra descansar. Eu lembro que quando a gente começou a ter, sei lá, 14, 13 anos, porque foram 3 filhos adolescentes, né? Eu, a Dê e o Ju. A Andressa, que pra quem não sabe, é minha irmã gêmea, gente. E aí, vocês levavam a gente na exposição, davam dinheiro pra gente e compravam passaporte pra gente ir na exposição. Claro que tinha aquela responsabilidade, ó, amanhã é escola, né? Normal. Mas assim. E quando eu entrei na escola particular, eu vi que eu e que a Amanda e o Hélio estudavam junto na época.
a gente já tinha uma concepção sobre o rolê, sobre as festas, sobre o que podia ou não ser feito, e todo mundo era muito criança, porque os pais não deixavam sair. Os pais não deixavam fazer isso. E foi uma coisa que eu sempre falei, até agradeço meus pais por serem tão libertos assim. E da onde que você acha que a gente puxou isso, mãe? Esse espírito de rolê? De quem de vocês dois? Mais seu ou mais do pai? Ai, de nós dois, eu acho. Eu acho que foi, tipo um assim, tanto, consenso. tanto meu como da sua mãe, porque a gente sempre dá a liberdade, sempre demos a liberdade para vocês ter sair de casa, isso, mas com responsabilidade. E segurança, né, amor? Segurança. Que a gente Então, busque- tanto é até por isso que eu falo até hoje, vocês só vão sair, vocês vão beber, vocês me ligam, não interessa onde vocês estão, onde vocês vão, que eu vou buscar vocês. Sim. Você entendeu? Mas assim, E saber a onde gente, vai a também. gente saber o que faz, tem que ter responsabilidade. Para cada ação tem uma reação. Então, assim, é liberdade com responsabilidade. É assim que funciona. Eu acho que Sim. vocês mesmos sabem como nós vivemos lá em casa, quando vocês é capaz de falar tudo que acontece na vida de vocês, aonde vocês vão, com quem vocês vão, o que vocês fazem, fica mais fácil da gente acreditar em vocês, confiar e dar liberdade aí. Eu acho que é uma troca. E eu acho que lá em casa a gente sempre Então, teve isso. a gente sempre fica postando no Stories, o povo quer responder, né? Esses dias eu postei no Stories. Eu acho que a gente foi levar você em algum lugar que você estava recente, tinha feito lá A cirurgia. a cirurgia. Daí a Mariana gravou um Stories, escutando a pipoquinha no carro, e você atrás, assim, mexendo no telefone, que é aí. Mas a gente só tava brincando. E aí as bichas falando assim, gente, mas seus pais não ligam, gente, não sei o quê. E, gente, na minha casa, a gente escuta todos os tipos de música. Por exemplo, a minha casa nunca foi uma casa que escutou muito sertanejo. Era uma casa que a minha mãe tinha ganhado um radinho do meu tio, tio Jeff, lembra? E tinha Ana Carolina nesse rádio, tinha o Sr. Jorge, lembra disso até hoje. Tinha rádio, não era muito sertanejo. O pai escutava algumas músicas muito diferentes. Então, assim, sempre foi diferente. Foi muito diferente. Mas, só vou seguir a minha linha de roteiro aqui, senão só vai me matar. É... Tem uma pergunta aqui que eu quero perguntar para vocês e já vou trazer para a Mari também, aí a Mari responde primeiro. É muito difícil ser pai e mãe da Becky Joe, como filho, como mãe e pai de LGBTs, mas para você, Mari, é muito difícil ser irmã da Becky Joe? Ó, eu queria falar que não que é difícil, mas não sei, é meio cansativo. Eu Por também quê? tô cansada, gente. Por quê? Porque são Ele várias. explora muito, É, né? ele me explora muito, gente. É maquiagem, é Tá pedindo socorro no cabelo. vídeo, né, Maria? Por favor. Mas assim, é muito gostoso. Eu entro nas festas pra ajudar. Eu tenho que montar as coisas, tenho que carregar as coisas, tenho que pegar a bebida, tenho que correr atrás de água, tenho que fazer um monte de coisa. Sem contar também que às vezes com a agenda também tem que bater a agenda. O Andro pergunta pra mim se ele. Fala da humilhação que foi pra falar que esse mês você ia ser minha, Mari. Foi um processo bem difícil pra mim. Mas assim, eu queria dizer que, tipo assim, é muito gostoso isso, de eu ter essa parceria com o Andro, porque a gente é a Beck, desculpa. Porque a gente é muito. A gente é Andro. muito amiga, sabe? A gente é muito aqui unido. Se ele precisar Bem. de mim, eu vou estar lá. Se eu precisar dele também, ele também vai estar lá pra mim, mas é uma questão de. Não é de troca também, porque às vezes eu faço alguma coisa pra ela que eu não espero nada em troca. É uma coisa mais assim, de irmãos mesmo. A gente sempre foi bem unido, então a gente acaba meio que se acostumando com a ideia. Eu também gosto muito de rolezar com o Andrew. Então, Eu e aí, mesmo. eu queria dizer pra vocês também que é um pouco difícil pra mim chamar a Beck de Beck. É sempre mais Andrew. Fala pra melhor, né, Mariana? No meio da festa, assim, do nada eu dou um grito, Andrew. E daí ele fica assim. Mas você lembra, Mariana, quando eu tinha vontade de tocar no começo, que assim, era assim, gente, eu chegava numa festa toda montada, as pessoas não entendiam o que era, não entende que é uma drag queen, e aí elas acabavam que ria, chegava as pessoas davam risada. E ela junto comigo segurando meu notebook e tal, porque eu entendi que no mundo da noite as pessoas têm que ter acessos, que você não pode chegar e montar suas coisas sozinho, senão você não é alguém, infelizmente. E daí, a gente chegava na festa e as pessoas estavam rindo. Quando eu tocava, fazia o show lá descer, já era outro tipo de tratamento. Era outro tipo. Então eu lembro que a gente viu e a gente comentou sempre muito isso. A gente chegava na festa querendo ir embora, quando depois do show a gente ficava. Mas voltando aqui pra você, mãe, Paps, qual é o... Como é difícil ser pai e mãe da Becky Joe, mas assim, dá numa questão mais o Andrew vai sair de maquiagem, o Andrew vai sair assim, o Andrew vai sair assado. Oxi. Ah, tá. Cuide da sua vida. Não, é porque eu ia falar assim, por que que não cortou? Ah, não. Tá.
E assim, como. Olha, na minha parte, assim, eu acho que até o seu pai vai falar a mesma coisa. O mais difícil pra gente é o medo. É Mas- o medo igual você tá falando, da maquiagem e tudo. É o De não medo do voltarem lá. outro. O medo do outro. É sempre isso. Sempre, sempre. Desde o início, quando você assumiu, pra mim, sempre o medo foi esse. Das pessoas, da forma que as pessoas vão te aceitar. Você Uhum. entendeu? Mas o restante, eu não tenho medo de nada. Tipo, eu confio no que você faz, acredito muito no que você faz. Que bom. Nesse projeto novo também, eu acredito muito que vai dar certo. E assim, não tem. E assim, quando acontece de você sair e alguém não tá por perto, eu tenho medo de eu ou no seu pai não estar por perto para poder te defender. Porque eu e seu pai sabemos quem você Uhum. a sua irmã também. Na verdade, é todos vocês, assim, mas É. assim, mais você por causa dessa transformação que acontece à noite, né? Uhum. Mas assim, de eu e seu pai não estar presente, porque nós iríamos te defender, né? Uhum. Não ia deixar acontecer coisa pior. E E você, pai? pai? Não, pra mim, tranquilo. Eu sempre confio em vocês todos, seus irmãos, você. Sim. A única preocupação que eu tenho é de deixar você no lugar e buscar você onde você tá. Eu não quero que você saia pra rua, ou sei lá, igual aconteceu esse dia que a gente conversou. Eu falei pra você, onde você estiver, você me fala, não sai que eu te busco, não me interessa. Uhum. A minha preocupação não é onde você tá e da onde você vai embora. Minha preocupação, se você tá, é o trajeto. Você sozinho, de onde você tá para casa, entendeu? Ou de casa para onde você vai. Então, essa é a minha preocupação. Para mim me sentir seguro, eu prefiro levar e buscar. E saber com quem tá. E saber com quem tá. Uhum. Tanto é que eu procuro sempre estar por perto para saber quem que tá do seu lado, ao seu redor, para mim realmente saber se a pessoa é confiável ou não. Às vezes você ali, junto com uma pessoa, você tem uma visão. Eu do lado de fora vendo, do lado de fora como seu pai, eu vejo eu tenho outra visão disso, você entendeu? Sim. Pela experiência de vida, pela idade que a gente tem, você vai aprendendo. Claro que você aprende todos os dias. Sim. É por isso também que a gente leva a maioria dos nossos amigos em casa, tá, É, gente? tá, gente? Quando a gente chama vocês pra ir na nossa casa, não é porque vocês são bem-vindos. É porque eles duvidam de quem está com a gente. Aí eles falam assim: chama seus amigos para Ai, virem meu aqui. Daí a gente chama e eles vão falar: só, esse é seu amigo, esse não é. É. Mentira, tô brincando. É porque meus pais são pais jovens, eles gostam do rolê junto com a gente, e é isso. Obrigado. Mas, pai, já voltando nisso que você tava falando da sua preocupação, tem uma pergunta aqui pra você. Apesar de você ser o mais tranquilo, entre, né, emocionalmente falando, né? Você também defende as suas crias com unhas e dentes. Pode me contar e contar pra quem tá assistindo, claro, a história da foto do grupo do WhatsApp? Que eu não lembrava disso, o Sá fez a Sim, pergunta. foi eu que lembrei. Sem nomes, pai. Então, gente, presta atenção nisso. Então, Presta atenção. a gente participava de um grupo que a gente sempre foi sair para festar. E o André, a gente sempre não, a gente gosta de sair, para sair, se divertir, dançar. Agora, depois da pandemia, que a gente deu uma reduzida e paramos um pouco. Mas tinha um pessoal de um grupo que a gente participava, de um grupo de WhatsApp, de flashback. Aí aconteceu a gente se afastar do grupo e ir onde ele trabalhava. Como é que é o nome? Eu esqueço. Hot Pub. Na Hot Pubs, ele Isso. tocava lá. Daí a gente sempre ia. Teve um determinado dia que tinha que os pais lá, ó, que era um grupo que para dançar com quem tava tocando, um grupo vermelho, um grupo azul. A gente foi, dançamos com ele, tudo. Aí teve um rapaz que, inclusive até arrumei o carro dele, não vou citar nomes, mas Sem processos, pai. Tá? tô nem aí, eu não ligo não, sou igual o Neto da Band, quero processar processo, tô nem aí. Mas não vou dar nome. O que aconteceu? A pessoa foi no site, achou a foto da gente e mandou no grupo que a gente estava. E teve uma pessoa que mandou para a Andréa o que estava acontecendo. Eu pedi para me colocar no grupo de volta. Falei, ó, me coloca no grupo. O cara falou, não, falei, me coloca no grupo. Aí eles me colocaram no grupo, eu entrei no grupo, mas falei um monte. Eu falei assim, ó, é o seguinte, eu não tô no grupo, eu quero respeito, não interessa o que está acontecendo, a vida é minha, pessoal é minha, da minha família, e não mexe com a minha família porque vocês estão errados. Então, assim, se tiver que falar alguma coisa, fale para mim. Então, por que vai envolver você, a quem que for? Não diz respeito à nossa vida pessoal, da minha família particular com ninguém.
eu vou resumir para você. Assim, se mexer com alguém da minha família, não importa, seja você, Mário, Ju, o que for, mas é uma coisa que eu prezo muito, é meus filhos, é minha família. Eu sou Sim. amigo de todo mundo, mas a minha família, meus filhos, é primeiro lugar. Então, assim, nada do que eu vou fazer diz respeito ao quem tá lá de fora. Tanto é que eu falei isso, o cara me colocou no grupo, teve um cara que falou assim, ó, cara, vocês mexeram com o cara errado, vocês estão me chamam de que eu sou baixinho, né? Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Vocês estão mexendo com o anão, vocês vão arrumar pra cabeça. Então, faz o seguinte: vocês estão mexendo com o cara errado, vai dar complicação. Aí eu falei um monte pro cara. Tanto é que ele me ligou depois, me pediu desculpa. E eu falei pra ele assim: tudo bem, mas não faça mais isso, que isso se torna chato, tanto pra você como pra mim. Porque o fato de ofender você, talvez você releve. Então, talvez. Ah, eu não Mas tô eu nem não aí, você consigo, sabe, eu né? não vou conseguir fazer isso, porque eu tenho você. Se você tem que ter um apoio, você vai ter apoio comigo, com o outro não. E são essas pequenas ações que fazem as pessoas ver quando tem um LGBT na família ou amigos, a gente tentar proteger. Porque é pequenas falas de pequenos grupos que vai deixando acontecer as coisas maiores. Ó, mãe, e aproveitando que você puxou esse gancho, tem uma pergunta aqui, ó, pra você. Muitas mães, até mesmo pais, te procuram quando seus filhos se assumem. Na verdade, eu já vou fazer para os dois, né? O que vocês acham disso? Vocês se consideram uma referência, uma boa referência? E também, já lidando com esse tipo de assunto, o que que você acha como mãe e você como pai que acontece nesse trajeto familiar entre os mãe e filho, tio e prima, igual a nossa família a gente tem muito apoio de vocês, né? Mas a gente não tem apoio, por exemplo, de uma parte da nossa família que já é mais ligada à igreja, né? E aí cada um com seu recurso de vida. Mas o que que você acha disso? Você acha que os pais têm que intervir sim, igual você, que também aconteceu aquele negócio, não sei se você quer falar sobre isso, que a avó falou lá em casa uma vez. Sim. E o que que você acha? Eu acredito muito no amor, tanto é que vou muito na igreja e peço todo dia para me dar mais questão de perdoar, que é muito assim. Porque, gente, como que você cria um filho? O parto normal é triste, mas assim, você põe um filho no mundo e ele se reconhece LGBT a partir igual o ano de 18 anos, a Beck, né, à noite, e a Mariana. A Mariana, vou já dizer que foi mais difícil para mim, porque como é bi, ela é mais difícil de você visualizar quando pequena, quando criança. Mas o Andrew, desde de criança a gente sabia, mas assim, quando ele se assumiu, eu já sabia, falei para ele, mas assim, a questão desse negócio do filho virar, falar, mãe, eu sou essa pessoa, e a mãe não aceitar, eu não aceito, sabe? Para mim é muito mais difícil essa fala da mãe do que do filho, ter um filho homossexual. Por quê? Porque você criou o seu filho, você tem amor. Como é assim, do dia para noite falar assim, não, eu não te amo mais, você deixou de ser meu filho? Não existe isso. E por isso que eu bato na tecla. Eu não sou referência para ninguém, eu sou uma mãe. Eu acredito que eu faço meu papel de mãe, com louvor, eu acho. Todo mundo vai entender essa parte quando for mãe, na parte que eu falo assim, de brigar por eles, de estar do lado deles, de apoiar eles, de puxar a orelha, de brigar com eles também, né? Depois toda mãe vai saber que depois que eles acham que são de maior, vida que segue, e na verdade não sai da barra da saia da mãe nem do pai. Mas assim, eu acho muito importante, eu acho o diálogo. O diálogo dá referência como respeito e é da educação que a gente passou, que passa todo dia para vocês. Porque eu acho muito importante essa fala da família. Como que você vai pôr um filho no mundo? Tá com medo do quê? Você fala, ai, como assim você é LGBT se você vai pôr você na rua e não vai ter o amor de casa, igual eu falei. E eles ainda vão pro céu, Né? né? Tem Igual toda- na minha toda essa família, ideia. a maioria é evangélica, beleza. Temos um Deus só, eu acredito muito em Deus, muito mesmo. E o André falou dessa parte, a Beck falou dessa parte da avó. Foi um dia que o Andrew sempre tá assim, animado. Eles sempre são animados. Você Esse é o gosta da dom nossa animação? LGBT. Pô, uma galera animada, né, mãe? Uma Todo galera mundo, alegre. Todo mundo tem o seu momento, né? Mas Aham. enfim, aí a minha mãe fica falando assim, ai, filho, ai,
Não precisa ficar assim, ai, te cria moda. Gente, é ele. Ele sendo ela, é meu filho e pronto, beleza. Aí ele falou, só que ele falou assim num tom, tipo assim, me contando uma situação. Eu falei assim, peraí, não tá certo isso aí. Um dia eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, ó, o André falou que a senhora fez isso com ele. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei assim, então, deixa eu explicar uma coisa pra senhora. Quando o Andrew chegar, independente de como ele esteja, aqui é a casa dele, ele vai deitar na cama, ele vai descansar. Aqui é onde ele vai se sentir protegido, aqui é o lar dele. Agora, se alguém está sentindo incomodado com isso, não é bem-vindo na minha casa. E não é mesmo. Pode ser quem for, não é. Porque como que eu vou abraçar o meu filho querendo umas pessoas assim dentro de casa? Entendeu? Eu acho que o mundo tá precisando mais é disso, sabe? Porque assim, é muito assim, muito fácil falar assim, ai, Beck, ai, Beck, ai, Beck, ai, Beck, mas aí, e por trás, meter a lenha? Não, calma Era aí. até isso que a gente É tava muito falando no amor. Stories, né, mãe? Aham, sim. E aí, é muito, digamos assim, gente, eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de paz. Então, assim, hoje em dia a razão não vale a minha paz. Se você vai ter sua razão, o problema é seu, segue sua vida. E isso intriga muitas pessoas, porque eu não sou obrigada, em nenhum ponto da minha vida, a achar que você tá certo e a pessoa não tá. Quando eu contei isso pra minha mãe, ela sempre foi uma. Na minha casa era sempre assim, ó. Minha mãe era mais brava e meu pai era o que tava ali. Não, não passa a é mão. assim. Mas calma. Mas não, nunca passou a mão, mas que tava contorna assim. a situação. E aí, quando isso aconteceu, gente, eu fiquei com medo de contar pra minha mãe. Falei, porque minha mãe ia brigar com a minha avó. Porque a minha avó, assim, querendo ou não, ela é família. E todo mundo sabe que o filho LGBT, mesmo quando a mãe não gosta, não tem que sobrar pra ele. E os filhos, esses são os filhos que são sempre ligados à mãe, e depois, quando às vezes a pessoa se assume, a pessoa acaba passando por esse desligamento familiar muito grande, que até hoje, então, na verdade, eu acho que a gente entende pouco, né, mãe? Junta religião, familiares, um monte de coisa. Falando disso do mundo hétero, que você e o pai vivem mais do que a gente, porque a gente se fecha bastante, né? Igual eu trabalho no salão, os clientes já ficam, não pode ver gay. Ai, que alegria. Eu lembro até que você falou assim uma vez que na época, até na época da eleição, eu acho, tava na academia, e aí você ficava escutando as coisas que as pessoas falavam e tudo mais. Como que é lidar com isso? Mas é realmente aquele escutar, entrar no ouvido e sair no outro? Igual o pai também, né, que trabalha com o público lá em casa. Ou não, tipo, não só chegar, vocês só chegam a debater, entrar nesse assunto com outras pessoas quando elas dão a liberdade. Não, assim, eu acho assim, é o respeito de novo, André. Assim, ó, respeito, por exemplo, ele tá falando, a pessoa tá falando, você tá ouvindo. Ah, que não sei o que, LGBT, beleza. A partir do momento que chega numa parte que daí ele fala assim, peraí, é assim? Não, não é assim, você sabe. É a mesma coisa dos memes que tem no grupo. Pode ser quem for. Eu falo assim, mas por quê? Por quê? Por que que é igual esse dia tava da Pablo Vittar, que era a pirataria, ao Dia da Mulher? Uhum. Como é pirataria? Não é. Nem a mulher gay. Ela não é mulher. Ela não quer drag. ser mulher. Entendeu? Ela tá transformando agora. Quem é você para falar dela? Quem é você? Então, eu acho assim, é muito vai do respeito. A questão que você falou assim agora, amanhã, mas é muito da religião, não sei o quê. Eu acho assim, Deus prega o amor. Quem vai falar de você, por exemplo, não vou aceitar a Beck porque ela é drag. E o seu coração, alguém viu? Você viu as boas ações que você fez? Uhum. A Mariana, que mal que ela fez para alguém? Não faz mal para Nasceu, ninguém. né, Eu queria mãe? muito falar isso também, Fala, que lá em casa é assim, gente, mexeu com todos, não tem essa de, tipo, a gente vai resolver. E eu só quero A paz. gente toma as dores mesmo um do outro. Que nem minha mãe falou que foi mais difícil pra ela me aceitar, porque eu nunca dei sinais de como que eu gostava de menina até então. Pra ela no começo foi bem difícil. Pro meu pai foi mais tranquilo, porque meu pai. E pra Muito ela mais- foi tão difícil que a namorada da minha irmã tá aqui atrás da câmera. Ó, Então, assim, gente, Peraí. mas a minha mãe, ela quis me entender, ela me entendeu. E eu também, na minha família. Assim, eu e o Andro, a gente participa da bandeira, mas eu sou um caminho, tipo assim, como posso falar? É porque eu sou ateia também. Então, Sim. para os meus pais também foram um pouco mais difícil deles entender esse processo, porque eu sou a única da família, eu fui a primeira que disse tudo, porque o Andro já tinha feito o caminho, né, para falar que para ele se assumir. Daí eu já tava aqui no caminho junto. Mas eu tinha que entrar em outra estrada porque eu tinha outra coisa para falar para eles, que era essa questão do ateísmo e tal, até para eles entender que mesmo eu não acreditando em nada, porque todo mundo acha que eu acredito em outra coisa, mas eu realmente não acredito em nada.
Mas pra eles entender que o meu caráter, nada disso ia mudar também. Essa parte não é sobre a questão da religião. Até pra eles foi um pouco difícil de entender, mas hoje em dia eles entendem o que eu quis dizer e eles me respeitam. Até então, quando a gente está em casa, almoço de domingo, aniversário, essas coisas, a gente faz oração, eu participo da oração. No dia que não pode comer carne, eu também não como. Semana Santa. É, Já Semana não come Santa. um monte de coisa, gente. Aí nesse dia ela tem que fazer um mínimo, É, pelo porque, menos, tipo né? assim, gente, é porque é que nem várias pessoas me perguntam sobre isso, como que meus pais lidam com isso também. Mas é uma questão de, tipo assim, é respeito, é uma troca de respeito. Porque se eles não estão me ofendendo, não estão me desrespeitando, por que que eu não posso fazer o mínimo que é só nesse dia eu não posso comer uma carne, entendeu? Então, eu só queria dizer isso pra vocês mesmo. Para deixar brincar. Espero Mas, ter mãe, explicado. a gente tava falando de referência que eu falei pra você e pro pai. Aí você falou assim, ah, eu não sou referência, eu sou uma mãe. Isso. Né? O que que você tem pra falar pra essas mães? Pode ser as mães que já abraçam o seu filho, porque provavelmente é as que vão assistir a gente, né? Mas pode ser para que talvez esse vídeo caia em alguém, em alguma rede, pra que, como pai também, pai, eu quero muito que você fale, gente, o meu pai, vocês têm que sentar pra conversar com ele um dia. Provavelmente, quando vocês forem na minha casa, ele vai apresentar todas as bebidas que tem lá pra vocês. Vou dar uma Vai mostrar o quão ele é um ótimo churrasqueiro, entendeu? Sim. E Mas como eu- que tem que comer a carne na hora que É, vai? como que tem que comer? Na hora né? que Tem corta. comer na hora que corta. E é isso, mãe. Queria que você falasse aí. E saca qualquer Ai, coisa. o mais importante, o diálogo, mães, com seus filhos, conheça mais os seus filhos, entenda, seja aberto quando eles chegarem e falarem o que que eles querem, conversa, a educação que você passou para eles desde o princípio vai acontecer. Então, assim, o erro não tá na pessoa se assumir e ser LGBT, não. Ele é uma pessoa como nós, é normal, gente, normal, normal. A questão da educação do mal e do bem. Entendeu? Eu quero só que vocês tirem do vocabulário que eu ouço muito. Eu prefiro, ai, meu filho tá preso. Eu prefiro meu filho preso do que gay. Você deve sofrer. Não, gente, eu não sofro. Ser ladrão, ser outra coisa, ser preso é uma opção. Ele escolheu roubar, ele escolheu fazer coisa errada. Ser gay, não, ele nasceu. Ninguém vai querer sair ali e falar assim, ah, eu sou gay, pra alguém falar, Deus me livre. Ninguém E vai lâmpadas querer na cara. isso. Ninguém quer isso. Entendeu? Mas enfim, meu filho tá aqui, minha filha também. E qual que é a diferença deles? Nenhuma, nenhuma. De nós aqui, nenhuma. Então, assim, eu acho que o respeito e vocês dialogar, sempre, sempre. E outra, seria até mais fácil para outros filhos, não que eu vou falar que seus filhos todos são gays, homossexuais, Né? mas assim, para ser mais fácil para seus filhos, às vezes tem gente em depressão, tem gente com ansiedade, porque não tem coragem, não é coragem, não tem a liberdade de expressar o que eles sentem. Então, eu acho importantíssimo o diálogo, e assim, eles vão sentir mais confiança nos pais para poder se expressar melhor e falar do que realmente sente. E você, Cláudio? Vai, Que eu- pai. que eu vou te falar. Habla. Pode xingar os pais. Posso? Que Xingar pode a xingar verdade os mesmo? pais. Porque Desculpa me acorda. aqui, bati aqui, Eu gente. dormi meia-noite e meia, se me acordar 3 horas da manhã. Ai, pai, mas eu te amo do mesmo Não, jeito. Amor Isso é um é uma processo. coisa. E ó, eu sou seu filho. Você queria que eu Ah. viesse andando, isso aqui me bate. Amor é uma coisa, coração é outra. Não, tô brincando. Assim, eu acho que se você se assume, se você é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Eu acho que sim, tanto o pai como mãe, qualquer um pode estar na cara da pessoa que seu filho não é aquilo, o seu filho tem que viver aquela vida que ele quer, não a vida que você quer que seu filho viva. Uhum. Eu prefiro, tipo assim, como que eu vou te falar assim? Eu aceito você de qualquer forma, independente do que for. E pai, o Se que... seja um hétero, se seja homossexual, o que você seja. Pra mim, você é meu filho. E pai, você, igual eu falei pra mãe, pra você, esses caras, você vive no mundo hétero, né? No mundo Sim. dos héteros. E você tem muito amigo, assim, que eu já via umas brincadeiras e tal, mas, tipo assim, não me ofende, nunca me ofendeu. Mas, assim, quando você quer me assumir, por exemplo, e aí esses caras, meio heterotópico, como a gente chama, eles têm esse tipo de comentário. Já chegou algum pai te perguntando, alguém falando, olha, Birruga, isso e isso. Gente, é Birruga, apelido do meu pai. E, tipo, isso, isso e isso. Alguém já te questionou alguma situação? Ou você falou, ou falou assim, nossa, Cláudio, que legal. Já chegou alguém, já falou pra mim assim, como que foi pra você? Não questionar. Uhum. Como que foi pra você?
Eu falei, como assim? Do seu filho se chegar e falar pra você que Sou bicha. sou homossexual, é assim, assado, é isso que eu... como que foi pra você? Eu falei, normal. Desde os 8 anos de idade do meu filho que eu sabia que ele ia ser homossexual. Por quê? Porque eu vi em você. Você esqueceu da menina que pediu pra namorar com você lá em casa, que eu pedi pra ela falar Ah, é com a sua verdade. mãe? Eu sou homem. Sim, eu sou Mas homem, eu- sou mas hétero. ela era- Assim, ela homem era não, bonita, assim, eu mas sou, ela era eu sou bonita. hétero, vou voltar, eu sou hétero. Hum. E eu cansei de ver você com muitas meninas, a coisa mais linda que tinha, bonitinha, tudo, com todo o Era, respeito eu do tinha que mundo. ter, tentando dar aquela Entendeu? força, gente. Nossa, que Nunca, vergonha. eu nunca falei pra assim, ó, você namora com ela porque ela é bonita, e você... Não, eu nunca falei isso pra você. Tanto é que quando aconteceu o episódio da igreja, eu briguei com o padre na igreja por causa de você. Padre Uó, né, pai? Não, Que Deus, não, Deus, olha, não, pelo o amor de padre é Deus, um padre, nada um cara contra. honesto, 100%. Sentamos, conversamos, expliquei a situação para ele. Tanto é que eu É da abandonei. informação. Eu parei de frequentar a igreja devido ao que ele falou de você. Então, quer dizer que você tem que ver o amor que eu tenho por você. Mas, gente, não tinha nada a Aí, ver com a tá. homossexualidade do É. Não, deixa eu te falar. Só isso que eu tô te falando, desde o começo que eu tô te falando. Então, assim, eu já teve É bem. pessoas, já teve pais de outras pessoas que foram lá em casa conversar comigo, me pedir a opinião do que fazer do filho se assumir. Porque eu peguei, eu deu falar pra pessoa, assim, o que que eu faço? Meu filho falou que nasceu em corpo diferente, a forma que o cara falou pra mim. É uma trans. Ele falou assim, pai, Aham. eu queria falar com o senhor, o que que foi? Ele falou assim, ó, eu acho que eu nasci num corpo diferente. Um exemplo, ele acha que ele é menino, tá no corpo de uma menina. Aham. Aí ele foi falar comigo. E eu falei pra ele, abraça o seu filho. É teu filho. Fala assim, faz o mínimo. É o seu filho, não é seu filho? Pô, independente do que for, é teu filho, abraça ele. Uhum. E se você tem apoio, é dentro de casa. A rua te ensina, mas ela te cobra. Uhum. Em casa também, a gente ensina, a gente te cobra, mas de uma forma diferente, com amor e carinho. Na rua não tem. Então, Andrew, da forma que você, Beck, da forma que você tá falando com seu pai, o pessoal vai entender, Beck e Andrew. Gente, é meus pais, tá tudo É. bem. Então, tipo assim, ó, vai acontecer naturalmente, entendeu? Igual lá em casa. Então, o pessoal vai, igual os meus netos, né, que eles, isso aqui Ah, mas isso mesmo, ó. então, tipo assim, ó, deixa eu explicar só essa parte. Então, Aham. as pessoas já vê, igual você falou, referência, chega no seu pai para ter uma direção, que as pessoas às vezes perdidas. Até no grupo, que eu tenho um grupo do Brasil todo, o filho acabou de assumir para a mãe e ela estava desesperada, sabe? Eu fui no privado dela e expliquei para ela. Falei assim, ó, eu tô aqui, qualquer coisa pode mandar mas não vai acontecer nada diferente. Agora, nesse momento, seu filho só precisa de você. Só de viu? você. Você viu aquele caso no TikTok, na internet agora? Sabe, se você puder falar o nome pra mim, da bicha que fez a destransição. Ah, eu vi. Você viu? O que que você acha daquilo, mãe? Ai, gente, eu acho que eu não preciso. Acho que a mulher fica Tipo quieta, né, assim, mãe? eu não sei, gente, realmente. Mãe, eu acho que ela vai É sofrer. isso assim, ó, a meu ponto de Ai, vista. foca Eu logo. acho assim, eu acho que não existe ex-gay. Eu acho. Eu acho Assim. Nesse caso, a escolha. Como assim, mãe? Então, aí Uma que escolha, ela fere, fez, eu acho Ah, que. entendi. você tem Eu acho que direito de fere o escolha. LGBT, eu acho. Você entendeu? É. Porque a pessoa, assim, eu nasci Ela no não corpo se- errado, igual o seu pai acabou de dizer. Aí a pessoa se transforma, porque ela transformou no que ela sentia que que ela era, no caso, né, na menina. E de repente o seu corpo já amadureceu aquela ideia, e de repente a pessoa se vê que não é daquela forma e faz totalmente ao contrário. Eu não sei, realmente. Eu acho que ela tem que fazer muita terapia para entender esse processo. Eu acho que nós também, igual você faz terapia, pra gente chegar no. Que a gente não tem nada a ver com a vida dele. Ele vai viver a vida dele. Mas assim, pra gente entender o que pode acontecer futuramente com outras pessoas. E tá de braços abertos também para aceitar. Então, assim, a gente fica em cima do muro de opinar nessa É questão. porque o que importa é se ele Ele vai ser estar feliz, bem. é. isso. Você tá- Esse é importante. Se ele tá Mas feliz Mas com o assim, que eu tá fazendo, fiquei triste quem que pela é a gente pra reação questionar? dele na hora que ele tirou e se olhou no espelho. Eu fiquei Mãe, triste. aquela Então, bicha assim, vai surtar. realmente, eu não sei aonde que ele se Você, encontrou. a minha mãe, gente, uma mãe jovem, né, mãe? Você tem quantos anos? Obrigada. 40 aí, mãe? 22. Não, gente, a minha mãe tem 47.
Minha mãe tem 47 anos e meu pai 50. Então, eles são pais Isso, jovens. Fala a idade da sua mãe. E a minha mãe tem 47 anos e a minha mãe já é vó. Aí a minha mãe tem 2 netos, então nós temos 2 sobrinhos. Assim. Mãe, você já criou seus filhos e hoje você faz parte da criação dos seus netos, né? Você vê alguma diferença, mãe? Você e o pai das crianças pra gente, assim? Com certeza, agora a gente fica mais perto, né, amor? Eu A sempre- gente. Eu sem tempo Ai, pra cuidar é disso. assim, ó. Verdade. É assim, eu só. É um sentimento diferente. Tem gente que fala que ama mais os filhos ou Os ama netos mais que os netos que os filhos. Não, eu não cabe a isso. Não cabe A gente ali. vai entrar nesse Eu assunto acho depois. assim, ó, cada geração entra num departamento de amor. Só que o neto, você lembra nele, parece quando você tá feliz, você solta fogos. Pensa que você tá apaixonado, assim, solta Aham. fogos assim. Mesma coisa dos netos. Quando você olha pro Toda pai, é hora assim. brilha, E os assim, filhos? sabe? E os filhos também, só que é diferente, Andrew, o amor. Ah, Não dá os pra filhos é como explicar. se fosse um fogos. Os netos é como se fosse 3. Ó, é assim, deixa eu explicar pra você. Vamos lá. Você vai entender. Assim, quando a gente tinha os filhos, no caso vocês, que deram trabalho pra gente bastante, principalmente vocês, sua irmã. Eu e gêmeos, quem? Você e Andressa. Ele. Ai, pai, Então, é assim, 2 de uma deixa, vez, deixa eu né? te falar, deixa eu explicar. Quando você tem os filhos, você trabalha para cuidar dos filhos. Então, igual a gente é uma classe, vamos falar assim, média, né? A gente era pobre. Pai, então, A vamos gente dar um continua Vamos dar um pobre. ênfase nisso aqui só um pouquinho, gente. Pai, conta para as pessoas como era a sua casa, porque vocês que ficam me assistindo e vendo a minha vida falam assim: nossa, ela é muito privilegiada. Sou privilegiada por ter os De meus amor. pais, Como que é a ter minha uma casa? base, porque eu sei que muita bicha tem que pagar conta e fazer um monte de coisa. Eu já passei por isso, porque eu já saí da minha casa. Hoje eu gosto, graças a Deus, moro com os meus pais novamente. Mas assim, pai, quero que você explique para as pessoas a sua realidade e conte a história da sua casa e o que o seu pai pedia para você fazer na hora que você e pedia um elástico para ele. Assim. E eu quero que você conte para as pessoas aquela história ou quando você foi para casa da sua mãe e tava sem energia, vocês moravam no longe, ou a história que não tinha porta nem janela na casa. Bom, Por favor. deixa eu explicar para você. Pode falar o ano também. Tipo, Ó, lá em eu- 1910. Não, lá em 1970, 72, eu tinha 5, 77. Hum, Meu pai arrendava terra e tocava lavoura. A casa que a gente morava era uma casa que o pessoal fala pau a pique, que é aquelas casas que você coloca as madeiras com outras trançadas e fechava de barro. E a cobertura da casa eram umas madeiras por nome de tambori, que tirava tudo no serrote não, traçador na época, e ia pregando. Essa foi a primeira casa que eu morei. E quando eu tinha 6 anos, 5 para 6 anos, eu fui com meu pai para a lavoura, voltando embora, eu pedi para ele, queria falar com ele. E meus irmãos mandou falar com ele, que eu como mais novo, meu pai não ia brigar comigo. Pra gente comprar um método de borracha pra gente, como na época era normal você caçar passarinho. Eu expliquei pra ele o que eu queria pra ele comprar pra gente quando ele fosse, não. A gente morava longe, das 5 a 6 quilômetros do sítio onde tinha a vila que comprava as coisas, e ele falou pra mim assim, parou o cavalo, explicou, falou assim, ó, você tá vendo aqueles pés de mamona lá? Eu falei, tô. Tá na hora de você tirar aqueles cachos de mamona e quebrar. Você tira, quebra, a hora que coloca pra secar e coloca no saco. A hora que eu for na vila, eu vendo e compro as suas borrachas. uhum. E isso aí pra mim foi uma lição de vida. Nossa, quando você contava isso, a gente quase chorava. Não, eu tô te Falava, falando. gente, mas. Não é à toa que eu tô quase chorando. Meu olho também. tá Nossa, eu queria ter conhecido seu Você pai, entendeu? entendeu? Assim, Ele é igual seu pai, assim. Assim, ele falou isso pra mim, e eu não tenho um pingo de Remorso. ódio dele, de remorso, que foi uma forma que ele Encontrou. colocou ali na minha assim, e falou assim, ó. Ele te deu um caminho pra você Não, pegar ele nisso. me deu assim, falou assim pra mim assim, falou assim, ó, você quer? Tá ali, eu tô te mostrando, dá teu jeito, vai lá e pega e se vira. Foi dali o exemplo que eu peguei pra minha vida. Uhum. Quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás. Eu corro, faço isso, faço aquilo. Entendeu? Então hoje, assim, graças a Deus, as condições que a gente tem hoje é bem melhor. Graças a Claro que a Deus. gente batalhou tudo. Graças a Deus, a gente tem uma condição mais tranquila hoje. Mas não que a gente se acomodar, que você tem que procurar sempre melhorar as coisas. Sim, mas dos tipos que inventando moda, igual aqui, né? E você, mãe, conta lá a história aí. Então, a minha mãe, ela morava de favor, né? A gente morava numa chácara ali no Parque das Nações. Aí depois a gente, do 1,
Parque Nações 1. Aí depois pediram a casa, a gente foi pro Parque Nações 2, de favor também. Não, morar no fundo de uma igreja, que a minha avó era evangélica. Aí depois dessa da igreja, a gente foi para uma casa no Parque 1 também, de favor. Só que minha mãe e minha avó não tinha pai, eu só tenho mãe. Aí a minha mãe estava construindo uma casa, que eles compraram um terreno. E, gente, a gente passou por sufoco para construir, aquela época era muito difícil. E daí a minha mãe construiu uma casa, e aí essa casa, o cara pediu, que a gente morava, pediu para entregar. Que ele tinha ficado doente, a mulher dele pediu. Daí a gente devolveu a casa e mudamos. Eu tinha 9 anos. E essa casa, ela não tinha janela e nem porta. Então, assim, a minha mãe colocou Papelão. uns papelão, assim, não é papelão, é tipo repartição grossa, e colocou uns caibros para segurar por dentro e por fora. Então, assim, quando a gente mudou lá, não tinha porta nem janela. E depois a minha mãe foi comprando e colocando, entendeu? Mas era minha avó e minha mãe que faziam isso daí. E até tem um fato que um senhor foi na minha casa, ele era do Santa Maria, esse senhor. Ele fazia visita lá em casa e falou assim: puxa vida, se 2 mulheres estão conseguindo fazer uma casa de alvenaria, por que eu não tenho uma casa de alvenaria? Ele foi lá e construiu. Então, assim, gente, por mais que você esteja assim, falar assim, não, eu sou pobre, tem gente mais pobre, e mesmo assim você pode servir. Eu só falo de inveja, mas assim, eu acho como exemplo, porque ele viu ali na minha mãe um exemplo que ele foi lá e construiu a casa dele. Hoje ele já não tá mais aqui, mas ele falou isso pra gente. Então, eu sempre falo para as minhas amigas, para todo mundo, assim, né? Porque a pauta das mulheres é muito importante. Eu falo assim, é muito engraçado a história da minha família, porque a história da minha família, da minha mãe, é que as mulheres são muito fortes. Sim. São mulheres, igual, por exemplo, tem a tia Adriana, que hoje tem uma vida, assim, que eu acho, mãe, que nunca vocês imaginariam naquela época. Sim, sim. Você, a avó, todo mundo, tanto que a avó ralou e tal. Então, assim, é muito legal a gente entender esse discurso hoje, do quão é difícil. Claro, não como mãe solteira, porque nenhuma de vocês foram, mas a sua mãe foi, né? Aham. E é muito bom isso. E ela nunca deixou passar em branco, tipo assim, eu sou mãe solteira, mas a gente tem que estudar. É igual igual você falou, vou voltar lá naquele assunto que posso falar para as mães, gente. Só incentiva seus filhos a estudar e a vida continua. E outra, quanto Cobre. mais mães apoiarem seus filhos, mais vai ser difícil o outro falar não para eles. Muito mais, porque a gente vai ser mais forte que todo mundo, gente. Eu acredito muito nisso, muito mesmo. E não, amiga, acho tão engraçado, gente, que quando eu conto isso para as pessoas não acreditam em mim. A Mariana tá aqui de prova, minha mãe e meu pai. Eu conto assim, eu falo, mas isso na sua casa, como é que é? Quando eu agora eu fico saindo, conhecendo gente nova, eu vou ficar perguntando. Daí eu falo, é normal, mas como assim é normal? Eu falo, eu me monto na minha casa, né? Visto a roupa no meu quarto, e aí quando eu saio na sala, tá o meu pai e a minha mãe sentados e provavelmente a minha irmã no quarto dela. E eles falam, tipo, essa bota tá ruim, essa roupa tá ruim. E as pessoas ficam em choque com isso. Mas, gente, é só porque se for pra eu sair feia, Nem atingindo. sai. Gente, eles falam de verdade. Eles falam assim, olha, essa roupa Eu de falo novo. assim, ó. Essa roupa de Você novo. vai se aí? Mas que roupa feia, moço. Vai tirar isso daí. Falo. E como se fosse pra você, como se fosse pro Juninho. É normal, mas eu falo assim, às vezes pra eles seria um estranho os pais verem isso, né, mãe? E é até estranho as pessoas perguntar como é Ó, na sua casa, deixa eu né? te Eu acho que é uma pergunta que nem deveria existir, né? Tem um vizinho lá que viu você saindo um dia Hum. no seu carro, antes de você acabar com ele. Ele foi Bate lá, ele. ele viu você saindo, eu fui lá na frente, você foi lá, me deu tchau, me abraçou e saiu. Você saiu, teve um vizinho que saiu da casa dele, foi lá em casa, conversar comigo, chorou na frente de casa. E falou pra mim assim, você tá de parabéns pelo pai que você é. Mas não, você já falou, Tá. mas eles me têm na rede social, será? Não, eles não têm você. É o senhor que mora na frente. É por isso que eu falo, eles já são idade não tem nada a ver. Ele falou assim pra mim assim, ó, eu tenho um irmão que se assumiu, meu pai tocou de casa, assim, depois de muitos tempos, ele voltou pra casa antes do meu pai falecer, ele ficou cuidando do meu pai. Uhum. Ele foi lá e falou assim, ó, eu vim aqui te dar os parabéns pelo que você fez agora. Você falou pro seu filho assim, ó, se cuida, qualquer coisa você me liga. E poucas pessoas que falam isso. Tem outra cliente sua também, né, amor? Que o ano saindo falou assim: meu Deus, quem que é? Que coisa linda. Porque tem uma cliente minha que falou assim, aquele menino bonito é seu filho? Eu falei, Você quer mais água, pai? Não. Não? Pode vir aqui, amigo. Então tá. A gente já falou de coisa muito séria hoje aqui. Tá triste Eu demais. queria a fazer uma entrevista. pergunta pra minha mãe. Qual é o filho dela preferido? Quer ver? Por que que o André é o filho favorito?
Ué, gente, até pra não comprar é calcinha eu ia favorito. Eu junto. acabei de explicar. Eu explico bem e Mariana é invejosa, mãe. Mariana é invejosa. Ó, é assim, ó. Por exemplo, a Beck vai sair assim. Aí eu já fico preocupada. A Mariana, ela vai sair assim e vai estar tudo bem. O meu filho o Juninho, que é o mais velho, ele vai sair e ele, quando o Andrew e a Beck ligar e a Mari, e alguma coisa ele vai vir defender. A Andresca também. A Andresca é um pouco mais reservada, porque minha filha trabalha muito. Então, tipo E assim. estuda também. Então assim, então, gente, ó, todo mundo trabalha, todo mundo faz alguma coisa, estuda. Eu sempre tô falando isso pra ele, o André vai fazer o Enem, a Beck tem que fazer isso, tem que melhorar isso. Isso aí, gente, filho, é pra vida toda. Então, assim, independente, vai ser filho, vai ter que estar junto, vai ter que chorar, vai ter que dar risada, vai ter que. Gente, chora, hein? Entendeu? Então, assim, eu não tenho filho preferido. Isso aí é coisa da cabeça deles. Nossa. Será, Mentira, mãe? gente. Ai, eu me sinto com Mentira, é mentira. Tem, Mariana. Tá. Meu pai uma vez até falou assim que a minha mãe, ó, você me falou isso pra mim, tá? Falou assim que a minha mãe era mais apegada em mim e o Andrew. Verdade, é verdade E mesmo. o meu pai era mais apegado na Andresca e no Juninho. Mas, mãe, fazer isso mas pra sabe- eles, mas pra mim não. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que eu tenho uma Equilíbrio. suposição sobre isso. Eu acho o seguinte, ó, eu e a Mariana fomos os filhos mais novos. Sim. Mesmo a minha irmã sendo 20 minutos só mais velha do que eu, porque eu sou gêmeo. Mas, por exemplo, quando eu fui pro ensino médio, que foi quando a Mariana começou a ficar mais velha, a Andresca não quis ficar na escola particular, porque era integral, não queria ficar na bolsa, saiu. O Juninho nunca quis estudar, né, mãe? O Juninho teve Sim, os sim. momentos dele. Hoje, meu irmão é incrível, é casado, então vai criar uma família linda, se Deus quiser. E ele há de querer. E aí, naquela época, eu estudava, então eu ficava mais em casa e a Mariana vivia em casa. Então, acho que talvez, com vocês, a gente tinha uma ligação muito maior do que os meninos, que trabalhavam, chegavam cansado e dormiam. Eu acho que Não, também- eles nunca chegaram aqui cansados. É isso aí que, pra eles ir pro trabalho, depende de mim e do seu pai. Pra voltar, se dá uma dor de barriga até hoje, vocês ligam. Então, assim, eu acho que é coisa que vocês criam da cabeça. Porque, assim, a partir do momento que vocês falar assim, ai, minha barriga tá doendo. Vocês falam, Quem falar vai ser acudido. Vocês Então, assim, eu falam acho que assim, não mas tem. eu sempre tenho assim, ó. Se for pra falar, que eu prefiro a Andressa, prefiro o Juninho. Você não me ama mais. Não a Mariana. Quem me deu mais trabalho foi a Mariana. Essa Mariana sempre... Eu levei Ai, a ela, Mariana- eu Mas bem que sempre não fui levei eu. ela pra escola. Quando ela estudou no médio, eu levei ela do primeiro ao terceiro ano, cedo e buscava. Um adendo, um parênteses. Bem pera, grande. Eu queria estudar numa escola, Não, meu deixa pai eu- falou que não, Pera. que era pra me estudar em outra. Aí Se eu eu estudasse falei, nessa outra, eu ele ia me levava levar pra ela. buscar todos os Eu dias. E a Mariana é taurina. Ó, eu levei e busquei todos os santos dias. E ela trabalha hoje, eu levo e busco todo santo dia. Então eu Enquanto não a gente entendo. fala Maria, Eu não enquanto a Pia não entendo. tem a motinha Ó, dela pera. ainda. Então eu não Quando ela entendo, eu não tiver- entendo como eu tenho alguém preferido É eu. se eu cuido dos quatro de forma igual. Então, gente, só para deixar bem claro, igual a Mariana, vai todo dia o pai busca e traz. A Beck, quando tá adiando, ele vai trabalhar. Quando ele vem dos rolês dele, 2 horas o pai vai buscar. O meu filho mais velho, todo dia vem Queria que almoçar fosse em 2 horas. casa. Casou, não sabe por quê, né? Porque... Todo dia eu almoço lá em casa, Em casa tranquilo. é Eu não tô casa. reclamando, eu só tô expondo. E a Andresca tem 2 filhos, nós ficamos com ele das 10h30 às 11h30 da noite. Então, assim, gente, cada filho você ama de acordo com qual eles são. Não que a gente ama de mais do que É cada o outro. um problema, não é problema, é uma ajuda diferente da outra que isso E um confunde. amor de diferente, mas não Mas- mais que Mas eu Aham. acho que Deixa- também. deixa eu só mais juntando eu que a acho nossa que casa. a questão entre eu e a mãe também é que antes de eu trabalhar, todos os outros 3 trabalhavam e eu e a mãe que às vezes ia tem que ir no comigo médico. no médico, tem fazer que as levar a coisas mãe no pra médico. mim. Quando eu vou fazer algum trabalho da faculdade, alguma coisa, eles que estão em casa, eles digitam pra mim, porque eu tô com um problema na mão. Eles me auxiliam nas questões de prova, de trabalho que tem que apresentar, eles também me auxiliam tudo. Então, assim, é uma troca. Eu já queria dar um adendo também, Nossa, que mãe, é verdade. a questão Eu da gosto faculdade. digitação. A questão da faculdade também é que a minha mãe me incentivou bastante, porque eu ia esperar o Enem para fazer a faculdade, para mim ver se eu passava, né, na federal. Então, eu queria ver, mas minha mãe falou assim: não, vamos começar já, para você não ter perder esse, tempo. não ter esse tempo de parada, que se você parar. Então, eu tenho tanto com a minha irmã também, que minha irmã faz faculdade de trabalho, ela tem 2 empregos, é o Julius. E eu comecei. E a Rochelle? E ela faz curso ainda de inglês, hein, gente? E tem 2 filhos. E tem 2 filhos. Como ela dá conta de tudo, eu também queria saber, mas
Eu. Mas essa questão, tipo assim, minha mãe também deu muito apoio pra gente ir atrás da faculdade. Por exemplo, gente, eu no início de 2018 entrei num curso de artes cênicas. Eu fiz 1 ano e meio, queria morar sozinho, queria liberdade, alegria. E daí eu saí de casa, fui morar sozinho. Morei 2 anos sozinho só. Depois eu voltei pra casa. Nesse meio tempo, eu comecei a virar drag, trabalhar na balada, limpava a balada de dia, tocava de noite, tinha um salário bens, morava bens. E era o que eu queria: beber, sair, namorar, beijar na boca. E vivi 2 anos assim. Tranquei a minha faculdade na época. E por falta de conhecimento, porque eu não tenho quase nenhum conhecimento dessas coisas, voltei. Aí veio a pandemia, fechou tudo, voltei. Ano passado a Beck aconteceu por acaso. Porque a gente nem se esforçou tanto igual do baile pra cá, né? E aí quando eu vi que tava dando muito certo, que o rolê era muito massa, a gente começou a investir nisso. E aí agora, esse ano, eu fui conversar com meus pais. Por isso que eu falo, a relação de trazer eles, gente, que a gente quis trazer isso pra vocês, eu acho que esse episódio sai dia 6, né, amigo? De agosto? Sim, Sai em agosto. Mas, pra vocês entenderem o seguinte, por A exemplo, base, né? eu tenho 26 anos, eu olho pros meus pais e falo assim, nossa, porque a minha mãe já tá terminando a dela, mas tô tão velho, ai, não sei o quê. Aí a minha mãe fala, não, claro que não, vamos estudar, vamos fazer isso aqui, ó. Aí eu falo, ó, mãe, saiu isso aqui da faculdade, então tá, vamos se inscrever, mas se inscreve hoje. Então, assim, essa liberdade que ela dá deles, que eles têm, da gente Entendi. sempre falar o que a gente quer, mesmo às vezes eles ficam bravos e xingam, xinga, que a minha mãe xinga um pouco. Só que, tipo assim, a gente consegue entender que é pro bem, porque eles conseguem escutar o que a gente pensa, falar o que eles acham, mas entender também a real situação que a gente tá, entendeu? Porque eu tô numa cidade que é muito homofóbica, que eu me esforcei muito pra crescer com o meu trabalho de drag aqui, e Mas você tem que se aproveitar que aqui é uma cidade universitária também. então, enquanto eu não tenho dinheiro pra ir embora pra São Paulo viver minha vida lá, Tem que eu vou qualificar. usufruir das coisas que Que tem eles aqui. entendem também que com 18 anos também a gente não sabe muito o que quer, né, não. mãe? Porque eu queria muito fazer pedagogia, depois eu fui pra radiologia, depois eu caí em contábeis. E a minha mãe me deu super apoio. Não, é E isso não que para você que você quer? vai cuidar da minha vida. Se é isso que você quer, então. Mãe, deixa eu fazer uma pergunta rapidão. A gente sempre falou lá de casa, que tem coisa lá em casa, o pai é muito rolezeiro, todo mundo vai lá em casa e vem e abraça. Você acha que lá em casa é um ponto de acolhimento para as pessoas? Por exemplo, a Ed, a Johnny, a Jaque, quem mais? E todo mundo que já passou lá em casa, Eu por não exemplo. sei, eu não sei se é, mas eu gostaria que fosse mais. Por exemplo, nós somos simples, nós vivemos melhor, mas somos muito simples. Mas assim, eu gostaria de poder oferecer qualidade melhor para, tipo assim, fazer festa para vocês, ter mais inclusão. Porque, gente, eu, igual como as mães põem o filho para fora, imagine esses filhos na rua, sem não ter um espaço, não ter um lugar. A gente já ficou pessoas na minha casa, não só LGBT, mais hétero também, que os pais não dão suporte, mas se for pouco tempo, um tem 3 meses, outros 6 meses, 1 ano. E assim, a gente sempre deixou claro o que a gente estava fazendo parte, entendeu? E eu acho que a gente é lembrado também por isso. E essas pessoas que os pais fazem isso. É muito doloroso, muito. E eu gostaria de poder fazer mais para não deixar menos dor para eles. Mas, assim, o que a gente tem para oferecer, a gente faz. Você sabe disso, assim. Gente, é muito triste. Eu não gosto muito de ficar fazendo isso. Faz Dói parte, muito. né? O que você ia falar aquela hora, pai? Passou. Esqueceu. Não, era da Mari, mas deixa. Ela fala que eu gosto mais do Juninho e da Andressa do que vocês dois. E se nós for colocar na ponta do lápis, ultimamente eu tô fazendo mais por vocês dois do que por os dois. que tá Então, lá. por Eu não isso acho que eu- nada disso, sabe? Deixa claro aqui, Você tá, gente? entendeu? Pra mim, eu já morei sozinho, eu sei que eu queria pagar um monte Eu de sei. conta, então às vezes eu falo assim. Como você foi morar sozinho, você foi embora, falou com a sua mãe e Nossa, lembra que Mas você eu chorou? vou falar para os o filhos. belo dia a sua mãe falou assim, pra mim você anda, você não é Beck, eu já acostumei. Era André, aham. E ela falou assim, o Andro quer voltar pra casa, ele pediu pra você se pode. Eu falei pra ela, eu não mandei ele embora. Uhum. Nossa, eu lembro quando eu fui mandar. Eu conversei com a Babi primeiro, a Babi falou assim: ai, bicha, volta. E é aquele discurso quando a gente sai de casa, né? Ai, que vergonha, dar um passo para trás. E, gente, quando eu saí do. Foi assim: fechou a balada. E aí eu falei assim:
vou ter que voltar pra casa dos meus pais, saber o que ia fazer, nem nada e tal. E eu tava em outro momento da minha vida. Daí eu peguei e falei assim, o que eu vou fazer? Gente, eu juro pra vocês, nunca esqueço disso. Eu peguei uma folha, fiz um risco no meio da folha, assim, que a Denise conversou comigo, ela que me falou isso. E eu falei, o que iria acontecer na minha vida nos 2 anos, se eu morasse sozinho e se eu morasse com os meus pais. Eu fiz isso num dia, no outro eu já tinha decidido. E aí eu fiquei assim... É por isso que é bom. Não, mas é porque eu coloquei, pai, ó, Uma você pensa, ó, semana. eu falava assim, ó, água, luz, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai sair na minha casa, eu posso comprar isso, eu posso fazer isso, eu posso conseguir isso, isso e isso. Porque mesmo que a balada, nos 2 anos que existiu, foram péssimas pro meu psicológico, foi bom pro meu crescimento Não, e entendi. também pra minha experiência de trabalho da noite. É bom você sair às vezes pra morar sozinho. Você Pra tem dar valor, né? Você deu uma experiência fora para você dar valor no que você tem dentro de casa e dar Uhum. valor no que o pai e uma mãe faz pelo filho. Não necessariamente Não, ter voltado, não, não é descer, questão. cara, eu jamais por mim, você não tinha nem saído. Por mim, vocês não Mas eu saíram de precisava. casa. Não, eu acho que Eu por vou mim, morar lá pra sempre. por mim vocês Não Mas, Mariana, precisa também, Mariana, não na hora que vocês precisa. saírem, que eu acho que precisava. vocês estão invadindo o Eu meu acho assim, ó, espaço. eu acho que por mim, você não precisava ter saído de casa, você não precisava ter passado por determinada situação, mas isso para mim, mas para você É importante. Para você foi importante porque você passou essa situação para você aprender a dar valor em outras coisas que você tinha lá atrás que você não dava valor. Sim, era muito Entendeu? fútil. Então, assim, a vida te oferece oportunidade e saber recuar, e dar um passo atrás, esperar recuar um pouquinho. Você vem dar um passo à frente, ou nem sempre o passo à frente é aquele que te puxa a sair para longe. O passo para trás, você espera um pouquinho, é o que te dá inteligência, capacidade de você pensar o que é melhor para sua vida. Então, eu lembro que o meu rolê foi literalmente esse, de ter isso, assim, porque eu lembro que eu tinha saído de casa, eu nunca tinha passado por algumas coisas, assim, eu lembro. Aí eu lembro que fica aquela coisa do orgulho, né? De, ai, não vou mandar mensagem, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E aí eu lembro que eu ia embora, eu ia pra casa de vocês, eu ia embora no dia seguinte. E aí e na minha cabeça eu tava me incomodando e na sua você queria que eu ficasse lá. É. Aí eu lembro que eu conversava bastante com a Babi essas coisas. Porque tua mãe é besta. ela Eu te gostava explica. muito dessa época. Porque, né, Mariana? Eu tinha Tava 2 sozinha. casas. Eu tinha 2 casas. É, então, ainda foi nessa época, Mariana, que você começou a ficar com a menina. Que nem eu sabia. Eu sei que a Mariana fica com menina desde quando eu levava ela pra escola. Tá vendo, né, mãe? Vou escondendo as coisas de você. Eu nunca Eu escondi fiquei nada. com a- Ó, Eu da fiquei com a primeira mesma- menina com Mas é uma coisa que 14. Da mesma forma que, Entendeu, André? Eu ó, acho que não é um. da mesma forma que eu não, Não é que eu traição. não, que eu não pressionei você. Mas Na- ele na- não na- pensou na- nada. Não pressionei você para você falar assim, pai, eu quero isso, eu sou assim. Da mesma forma que eu sei que eu esperei seu tempo, da mesma forma que ela chegou e falou para mim, não sou eu que tenho que chegar e falar pra mãe dela, mãe, ó, tá acontecendo isso, não sou eu, não cabe a mim. É. Cabe a cada um ter a sua consciência, o seu tempo certo, o momento certo de falar. Tanto é que eu falei para você, quando você chegou em mim e falou, pai, acontece isso, isso e isso, que eu falei para você, mas você tá chorando por causa que você tá me falando nessa situação, que você tá expondo esse momento para mim, você falou, "Bem, sim. Ué, pai, claro. Não, eu peguei e falei para você, não precisa. Não precisa. Aí pronto, parei de chorar na hora. Resolveu. Não, eu não resolvi teu problema. Mas deu Ó, uma. eu não resolvi teu problema. Gente, peraí, ó. Eu não resolvi seu problema. Mas pra mim, aquilo que eu te Já falei pra sabia. você, eu já sabia. Eu não coloquei, não apreciei as coisas. Você fala pra mim, fala assim, mas você é ou você não é? O que você quer pra sua vida? Não, eu não. A mãe já tinha me Teve, perguntado uma vez. teve o seu momento. É a Ó, mesma forma. quando eu- Ó, a mesma coisa que eu tô falando pra você, teve o seu momento, Calma. teve o dela. E detalhe, vou te falar uma coisa pra você. A sua mãe, quando chegou em casa, eu falei pra ela sentar lá fora, pra ela entrar pra dentro e não saber o que estava acontecendo. Você foi falar com ela, conversou tudo. E falei pra ela, não manda ele embora. Nossa, ela Se a mandava sua eu mãe ia. tivesse mandado você embora de casa, tava morando nós dois hoje. E aí, gente, deixa eu contar o que aconteceu. Eu comecei a namorar uma bicha. E aí a bicha falou assim, ó, se você não se assumir, não vai dar certo. Daí eu peguei e falei, quer saber? Eu me assumi. O que eu fiz? Eu arrumei um emprego, que não deveria ter arrumado, porque eu ganhava R$ 20 por semana. Uau. Mas foi a É bem experiência que eu tive difícil. como cabeleireiro. Hoje eu sou colorista, a muito custo e muitos cursos. E aí eu lembro que o viado falou isso, que hoje inclusive é uma trans muito linda. E aí eu saí, morava 4 quadras da minha casa. Eu saí na minha casa
tomei um banho de 35 minutos, criando aquela coragem pra contar, né? E aí chamei o Juninho, Você já tinha contado, a né? Mari, já tinha contado. Aí eu lembro que a cena era assim, ó, igual aqui no podcast. Só que meu pai, ele sempre senta na quina da mesa da nossa casa, Na né? ponta. Aí ele sentou lá e aí eu falava assim, eu falei assim, então, pai, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Aí essa daqui, ó, tava de frente comigo e ficava assim, ó, conta não. Conta não, não conta, não fala, meu pai, fala logo o que tá acontecendo, fala logo. Falei, aí contei, só que eu ainda falei que eu era meio bi, assim, porque eu fiquei com medo, né? E aí que eu falei assim, vai falar só que é uma fase, não sei o que lá, né? Mas eu ia continuar ficando com baixo. Daí, Eu já tinha decidido. eu já sabia. Enfim, não adiantou nada. Esse relacionamento só valeu pra me assumir, porque eu fui traído, tá? E namorei um ano sendo corna. Mas fora isso, foi tudo bem. Aí o pai falou que tava tudo bem. O Juninho, que é o meu irmão é hétero top, gente. Hétero top. Meu irmão empina moto, entendeu? Ele tem esse... Empinava. É, porque ele não tem uma moto. Ele só não empina carro porque É que ele não agora tem ele condições. Ele tem moto. Daí aconteceu tudo isso, eu me assumi, chorei igual uma cachorra. Daí tomei banho de novo, chamei uma amiga minha pra ir lá em casa. Aí no outro dia eu cheguei pra conversar com a minha mãe. A minha mãe, gente, uma das coisas que ela mais faz é dormir. Não é, a mãe trabalhava à noite e de dia, lembra? Ah, é verdade. Não, mas quando eu cheguei você já tava dormindo. Mãe, você dorme hoje horrores. Não, mas Ah. ela trabalhava em 2 Você, hospitais. você fez a mesa com o pai, porque a mãe tava não me assumi. trabalhando. Mas, gente, vamos lá. Por que que eu não me assumi pra minha mãe? Geralmente os viados se assumem pra mãe, né? A minha mãe, ela era muito brava. Ela não aceitava a opinião, porque nós fomos filhos criados assim. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que vocês contem pra gente. Quando a gente contava, eles brigavam. Então, o que que a gente criou? Não, ela. O que que a gente criou? Não, mas pelo menos a gente tá sendo sincero. Me coloca no seu Tipo isso. Daí, quando eu cheguei, sentei na beira da cama dela, ela falou assim, ai, Andro, falei, já te falou? Ela, já sei. E aí, você quer fazer alguma coisa? Quer fazer psicóloga? Eu falei, não, mãe, eu já sei, já sei o que eu quero. Mas não era, ela não falou fazer psicóloga, porque pra saber se eu era gay ou não. Ela falou pra como as pessoas iam me tratarem, porque eu não sabia. Porque até então a E gente nunca teve uma educação disso. E Eu, pelo por que menos, que eu nunca demorei pra me tive. assumir? Por que que eu demorei? Porque, ó, a minha família por parte de pai é católica. E hoje a gente não tem muito contato com eles. A minha família por parte de mãe é evangélica. E a gente tem contato com eles por amar o que... porque é família. E pelo menos eu tô falando sobre mim agora. E eu já ouvi algumas coisas bem chateantes. Mas assim, eu me sinto muito melhor hoje. Eu prefiro que eles sejam sinceros comigo. Até quando a tia me convidou pra ir na casa dela, falou assim, André, eu quero que você vá no Natal. Foi uma bosta, mas eu fiz a minha parte, eu vi coisas que eu não deveria nem ter ouvido. Mas é uma questão familiar, eu vou pelos meus pais, converso com eles sabem, né, mãe, o que a gente pensa, o que a gente acha, a gente também sabe. Eles nem tocam. Mas respeita, eles não tocam no assunto, mas a gente se respeita entende. eles como família. A gente se entende pelo olhar. É. Pelo olhar. Mas era isso. Aí eu lembro que o pai ficou muito de boa, a mãe também. E aí eu lembro que eu arrumei o emprego pra me assumir, porque eu achei que eles iam me mandar embora. Deus me livre. E aí eu não, e eu me assumi É. falando assim, ó, E entre um pode ano- ficar tranquilo. Devia ter se assumido Pode mais ficar cedo, né? tranquilo. Não, Devia ter calma. assumido mais cedo. Nossa, eu também tenho raiva disso, sabia? Eu falei assim, gente, pode ficar Ah, eu tranquilo, não. porque quando eu me assumir, eu não vou me vestir de mulher. Não, pai, eu vou me assumir, pai, eu não vou me vestir de mulher, pai, não sei o que. Eu falei, tá bom, meu Não, filho. E eu tenho eu uma lembro que adendo, você né? falou assim que você Tá aceitava chorando do jeito que pelo você sexo, era. eu não assim, preciso né? disso. Mas Não, eu acho que eu entra entendi muito- que você não ia, tipo... Iludiu eu entendi fácil, né, velho? a sua Não, mas colocação até hoje. Ué, mãe, lembra que eu comecei a pegar roupas de vocês do guarda-roupa. Aí você começou a perceber. Aí eu falei, mãe, cara, tal roupa. Aí eu deitei na sua cama e você falou assim: tá bom, André, deixa eu te falar uma coisa. Você com as portas do guarda-roupa abertas. Você falou assim: agora você é o quê? É. Daí eu falei, não, mãe. a mãe é não, bicho- porque você tá com roupa de menina. Eu falei, não, mãe, eu não sou travesti. Eu falei, eu sou drag. É porque pra Aí eu nós, mostrei, acho que a não Pablo. tinha entendimento Mãe é, de trans, de... mãe é bicho besta, o filho em luz de ligeiro. Ainda mais Então, você. não, mas tipo assim, o que que eu acho? É que nem eu tô falando, que, tipo assim, entra muito um adendo que a gente nunca teve essa educação, porque até então tinha um menino que é gay, ele descia a rua de Não, casa. é que eu jurava que eu ficava com menina. Eu ficava com um monte de menina, né? Ele descia a rua de Pra casa, quê? a Eu gente sei. sabia Não é, gente, como ele porque era, é mas igual- ele, tipo assim, ele não... Igual hoje, Não teve vai. uma explicação de, tipo assim, Mas, isso, é, pode ser errado. Mas como todo Não o sabia. processo, igual eu falo, é tão natural que é assim, ó, igual todo processo é LGBT,
vai aumentando as letras conforme vai adequando mais gêneros, né? Mas é bom Então a acontecer. gente não sabia como lidar com isso. É igual o Beck tá falando, tipo assim, ó, que ele falou que não ia vestir de mulher, agora ele tá de mulher, mas ele é drag, é diferente de trans. É isso que... Não, mas é isso que eu tô falando. E que houve um crescimento pra gente também. Porque vocês nunca educaram a gente assim, existe pessoa que é assim. Não, nunca houve essa Passava até lá conversa. na rua de trás com os carros pra gente ver as travestis, lembra? Eu amava. Eu passava, vamos, nossa alegria, Mas eu não- não- alegria era ir na feira, sair Mas da eu feira, não voltar, sabia passar qual na que Joaquim pra era ver os gays. o coisa dela. Ah, assim. As trans. Daí eu lembro. Daí passava lá, via e... Mas eu ia lembro que quando a embora. gente passava, mãe, ali, nenhum. mas nunca xingou, nunca tratou com respeito. Entendeu? E eu lembro também que a gente nunca. Isso Que me mesmo. induziu. A gente nunca dava risada. Não, a gente Lembra tinha que a gente achava admiração, bonito, a gente- admiração, Ah. muito. Então, pra você ver como que é os caminhos, né? E tinha coisa que a gente falava, gente, Depois mas de ele não conhecer precisa o Babi, disso. entendeu a situação, como Nossa, que é. verdade. E, gente, é muito bom que eu lembro que no meu aniversário, acho que foi de 21 ou de 22, tipo assim, as minhas amigas travas estavam todas lá em casa, lembra? E, Eu lembro, eu achei gastei pra perfeito. cacete. né? Que fez o quê, pai? Gastei dinheiro, comprei Ah, olha, carne. seu E eu filho, queria né? dar uma adenda aqui também, que o André ele jurava que ninguém sabia que ele era gay. E aí. Eu era tão masculino, gente, eu era cowboy. Não, daí eu. Os meninos O Andrew, ele- disposição, tudo agroboy, calça O- colada nas pernas. Nossa, tudo. não, canela assim, lembra? O Andrew, eu lembro até hoje que eu fui ficar com um menininho, que eu tinha, eu era novinha, e daí chegava lá na casa do menino, a gente conversava horrores e tal. Aí o Andrew falava, aí a menina falava assim, você é irmã do Andrew Oliveira? Aí eu falava assim, sou, por quê e tal. Não, que ele já deu em cima de mim. E eu assim, porque, mãe, a gente pensa muito pequeno quando Quer a dizer, gente ele é não novo. pegava e empurrava você pra pegar o guri? Não, ela não Uma coisa que sabia. aconteceu, tipo, eu conheci o menino depois, entendeu? Os amigos do Juninho também falavam pra ele. Eu dava em cima deles. Aí quando eu me assumi, o Juninho falou assim: Andro, pô, você tá em cima dos meus amigos. Eu falei, mas se eu gosto de homem, eu vou dar em cima das suas amigas. Vou dar em cima dos seus O amigos. dia que a menina Nem pediu pra todos também, namorar né? ele. Porque... Não, mas Né? todos eu Tipo, não. como você namora seu filho. Espera a mãe dele chegar, fala com ela. Gente, então, eu não tenho orgulho disso, tá? E eu ficava com uma menina, não vou falar o nome dela. Ela era muito bonita. Olha só como que é o destino. Eu fui numa festa no quarto plano com os meus pais e essa menina estava nessa casa. Coincidiu que ela morava 3 quadras da minha casa e estudava na mesma escola que eu. Então eu era, sei lá, do sexto. Não, ela era mais velha do que eu, né? Você tinha 11 anos. Não, 12. 11. 12. 11. Fui eu que fui pedido. Não, eu que sei, ué. Fui eu que Ah, coloquei tá. na parede. Aí a menina começou a ir lá em casa, e tal, ficava lá na frente, brincava. Mas eu sempre fui amigo de menina também, né, mãe? Muito. Daí a menina chegou lá na frente da minha casa, e aí eu comecei a beijar essa menina. Puberdade, aquela coisa. Então, tipo assim, não tava beijando o bofe porque eu não entendia o que eu queria, mas eu já tinha perdido a minha virgindade com o bofe, e ficava com a menina. Daí, essa menina chegou em mim e falou assim: ai, o que você acha? Gente, é muito, muito podre, né? O que você acha de a gente namorar? Eu falei: olha, eu acho que você tem que pedir pro meu pai. Porque eu escutava as pessoas falarem que tinha que pedir pro pai namorar. E aí eu peguei, e aí a menina falou assim: tá bom. E aí isso passou uma semana, eu acho. Nem deve ser uma semana, que quando a gente era novo, a gente é intenso, né? 2 dias. 2 dias. Daí a gente pegou e foi. Tava lá em casa e a gente na mesa, que lembra que não tinha reformado a casa ainda, que era bem pequenininha. Que né? mesa? Tinha uma mesa na cozinha. Calma, Não vai. tinha, vai. Calma, eu tô contando uma história antes dessa. Tá, depois eu vou falar. Aí a gente sentou todo mundo, porque lá em casa sempre teve esse costume de todo mundo sentar na mesa e comer. E aí Até tá. hoje. Daí meu pai falou assim: André, o que essa menina vem fazer aqui todo dia? Aí a minha irmã gêmea, que se dizia minha amiga na época, falou assim: vem namorar. Aí meu pai catou já o que tinha acontecido, não foi? Não. Aí passou isso, a menina chegou no sofá, e a gente lá no sofá, sentado, meu pai no sofá. Acho que a gente nem tinha telefone naquela época. Daí ela falou assim: seu Cláudio, que é o nome do meu pai, você se importaria se eu namorasse o André? Aí meu pai falou assim: olha, espera a mãe dele chegar pra você falar com ela. Pai, já era pra você ter tesourado naquela hora. Não, não é meu. Daí- Quem tem que dar o limite é você, não sou eu. Mas eu nem entendi os meus limites. Tá, você Pai, tem- eu era uma ninfetinha, era Foi, outro sim. assunto. Aí depois disso, a menina foi embora. E meu pai perguntou: você quer namorar com ela? Eu falei: não, não quero. Não, fosse não. Como que eu falei? Se a menina chegou lá em casa, tanto é que eu nem tava em casa, eu cheguei do Nossa, eu lembro serviço, fui fazer almoço, que a sua mãe trabalhava. Pai, era de noite, não era, Que era de tarde, não era? Não, não, acho que não. Eu que sei, eu que lembro. Eu que passei a ver, eu fiquei assim. Eu que passei vergonha, eu que era o gay. meu filho, o outro mais velho, o meu filho mais velho falou assim: pai,
pai, como assim? Não é um homem que pede? Agora vem pedir a menina? Porque o meu filho era bem machista, né? Daí ele falou assim, ó. Ela chegou, entrou pra dentro, né? Conversou com ele. Ô, pensa, menina, coisa mais linda. Sério, bonita mesmo. Aí chegou, entrou pra dentro, sentou lá no sofá, né? Nós nem tinha mexido na casa, nada, era só o simples ali. Sentou no sofá, TV ligada, aí foi lá e falou: Seu Cláudio, posso falar com o senhor? Eu falei: Pode. E eu fazendo comida, né? Porque a André tinha que chegar trabalhando, tinha que almoçar. Eu chegava antes e ia preparando, né? Ela falou assim: O senhor se importaria se eu namorasse com o Andrew? Eu falei: Meu Deus, eu não tô ouvindo isso não. Ah, mas aí eu já sabia que eu era bonita. Aí Mesmo eu falei: bicho. Não, por isso que eu não queria te entregar pra qualquer uma. Aí eu falei pra ela assim: Aí ele Ó, roubou a bola faz pra assim, mim. faz assim, ó, espera a mãe dele chegar, pra não deixar ela constrangida. Tipo assim, né? Eu falei: Espera a mãe dele chegar e você conversa com ela. Aí ela falou: Então tá bom. Aí saiu pra ir embora a menina. Aí conversou, ficou meio assim, sem graça, eu pra ir embora. Aí eu falei pra ele: Você não vai levar ela até o portão? Eu não gosto dela, pai. Então eu falei pra ele: Então fica sentado aí. Eu sou assim, eu é 8 ou 80. Então, assim, mas né? ai, não sei Mas também o que daí ele ficou aconteceu. assim, tipo assim, ele tinha 11 anos, mas dos 9 anos eu já via. Naquele dia eu já vi e falei assim: Meu filho vai ser minha filha. Eu ia ficar comigo. E bens, né? Eu queria entrar no adendo também que o meu irmão mais velho, o Juninho, eu queria até falar dele um pouco, porque no começo, assim, quando o Anderson assumiu, ele era totalmente... Ele era muito homofóbico, aí até que ele conheceu um amigo, esse amigo tinha um irmão, e daí eles conversaram. O Juninho até então, até quando o Anderson assumiu, ele era um pouco, mas ele aprendeu muito com o Andro. Até então, houve um episódio que eu e o Andro... Eu e o Andro apanhamos, né? A Beck. Nesse dia o Andro foi trabalhar De como menino. DJ, mas ele estava como menino. E mesmo assim, ele apanhou no banheiro. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu fui tentar ver quem era. Eu tava beijando um bofe. O menino veio pra na cima, festa o menino e veio o pra cara cima, bateu. o menino veio pra cima de mim também. E daí depois eu, além da linha do desespero, né, fiz barraco com todo mundo lá. Como sempre ela faz. E só que daí depois eu liguei pro Juninho, porque, como eu disse, mexeu com todos. A gente foi conversar, a gente conversou com meus pais, a gente conversou com o Juninho, com a Andresca. E o Juninho, nossa, eu não tenho o que falar do Juninho, porque nesse dia, o Juninho, ele me mostrou que, tipo assim, ele tava lá, porque a gente conversou pelo telefone, quando eu desliguei, o Juninho já me falou assim, é esse, não sei o quê, e o Juninho resolveu toda a questão. Tipo, foi atrás do menino pra saber o que tinha entendido e o que tinha acontecido. O que aconteceu, sabe? Então eu acho que é muito isso, da gente se construir também. Porque a gente se construiu, a gente aprendeu muito com a Beck Joe, com o Andrew. Porque até então, como eu falei, a gente não tinha muito essa ligação com o povo que é da bandeira. Mesmo a gente sendo, porque pra mim também foi um pouco difícil pra eu me aceitar, porque eu achava que eu tava indecisa. E eu não sabia que existia o termo bi. Mas é um processo da gente se entender. E é tão louco isso, porque eu lembro que até essa semana atrás, gente, eu saí com uma trans, o nome dela é Isa. E aí a gente tava conversando sobre isso, sobre as nossos privilégios, né? E aí ela me disse que ela já ouviu da boca de outras pessoas que ela não merecia esse respeito que ela tem como trans, porque ela não passou o que as outras pessoas passaram na rua, porque ela nunca foi pra rua. Então, quando eu fui morar sozinho, que eu caí no mundo da noite, sozinha, eu nem entendia de nada, eu meio que você foi sempre muito observador. Eu meio que comecei a observar algumas coisas e tentar reproduzir isso pra outras coisas e levar pra todo mundo. Então, por exemplo, o dia que aconteceu isso no rolê, o dono da balada, ele não me ligou pra falar assim: Oi, tudo bem? Aconteceu alguma coisa com você? Porque eu estava tocando numa festa lá. Ele me ligou pra falar assim: Nossa, você falou de mim no Instagram. Você tinha meu WhatsApp, você podia vir falar comigo. Isso foi o que ele falou. Então, assim, ele não perguntou se eu tava bem nem nada. Eu tava no banheiro beijando um bofe, o cara bateu na gente, eu fui tirar satisfação com o cara começou a brigar, aquela discussão. Viadinho, você não é homem, não sei o que lá. E aí eu bati a mão no copo do cara, e aí ele veio pra cima de mim. E aí, quando a gente foi pra fora, a gente voltou pra dentro, porque eu contei pra ela, e os seguranças, em vez de tirarem o cara, eles me tiraram. E tiraram eu no Mata-Leão. Tirou ela e eu da Mata-Leão, tipo assim, a minha cara no chão, assim, ó. Até então, quando a gente. Porque como a segurança tinha me dado o Mata-Leão, eu não sabia onde o outro tava, porque eu só conseguia olhar pro chão.
E daí eu tava com uma chave, eu comecei a dar na perna dela pra ela me soltar, porque eu não ia Isso aí ficar eu acho que lá. não precisava falar, não. Ah, tá. A A gente gente corta, podia ter então. ficado por cima. Aí, quando eu saí, a gente corta. Ai, Mariana. Melhor mesmo. Não, Mas mas, então, enfim. enfim, gente, é isso. Eu queria dizer só que quando eu saí pra fora, o Andrew estava no chão. Tipo, aí o Andrew estava trabalhando lá. Então, eu acho que isso que um pouco chateou a gente também. Não foi nem a questão... Entra a questão do menino que bateu no Andrew e também entra a questão do pessoal da balada. É, Entra gente, toda e essa depois questão. foi muito legal, porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu aprendi depois disso com a relação ao meu trabalho à internet, e eu entendi o quão as gays aqui da cidade não eram unidas antes disso acontecer, e que depois, na verdade, eu recebi apoio de todo mundo. Então, assim, a Beck eu tava me destacando horrores na noite, e aí aconteceu isso muito por acaso, pelo destino, e eu vi que tava todo mundo junto comigo, porque a experiência que eu tinha tido antes, como drag, como pessoa, não era ser abraçada. Pelo contrário. Eu sempre tive um rosto muito feminino, porque é a cara da minha mãe. Não escolhi isso, foi Deus mesmo que fez. dar a bunda Mas só, as pessoas no mundo da noite tem muito isso, tem muita inveja, tem um monte de coisa que acontece. E aí, eu nunca fui tão receptiva assim. E eu também era uma pessoa sempre, gente, eu entrava nos lugares morrendo de vergonha e séria, e as pessoas falavam que eu era metida e que eu tava me achando. Então hoje eu não tô nem aí. Hoje eu chego, eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, até meu trabalho de cabelo, porque eu sou colorista. Quem não sabe o que é colorista, como faz mechas. Aquela... Até que Só pra eu tô mostrar, né, Mari? Então, assim, gente, foi muito louco, foi muito novo. Já fui atacada, já fui perseguida, já passou um monte de coisa. Só que eu acho que isso fortalece a gente, cria a gente como pessoa. Sempre tive um apoio. E todo mundo que fica falando, ai, ela é isso, ela é aquilo lá, ela tem família. Eu tenho mesmo, mas assim, o que vocês têm que tirar disso é o seguinte: eu só consigo fazer, tipo, isso, igual hoje que a gente tá fazendo, porque eu tenho uma base, que é a minha família. Se eu não tivesse a base, eu tava pagando aluguel, água, luz, água, internet, me virando, pagando almoço, comida, arroz. Gente, é N coisas que a gente faz que eu entendo muito meu lugar de privilégio. Até na corrida das drags que eu participei em 2020, a gente fez uma live junto com os meus pais. Por Trabalhei isso, bastante também nesse dia, nessa por época. isso nós decidimos tratar eles também. E é muito legal pra todo mundo entender. Mas vamos falar de coisa boa? Ou não? Querem ir embora? Não, não. Vamos falar de coisa boa. Mãe, as festas que vocês iam antes, tem algum lugar que parece igual hoje, assim, ou não? Como que era? Mãe, não, como que você pediu a mãe em namoro? Eu não pedi isso, mas não. Na beirada de um campo, foi pra ela. Já te expliquei no você começo, lá falou. atrás. Mas isso foi um pedido? Foi, daí ele ficava assim, atrás eu de não, mim. eu não tinha essa coisa. Todo lugar que ele me via, namorar e aí, já comigo? pensou? Como é que E você aí já quer? pensou, e Não. eu empurrando com a barriga. Aí a irmã da sua madrinha pegou e falou assim, ai, fica com ele não, ele é tão feio, tipo isso. Credo. Sério. E aí foi indo, até que um dia, aí... Você aprenda uma coisa, você conquista as coisas na insistência. Enfim, aí vai-se 28 anos de casado. Que dia que foi o casamento? 9 de outubro, mãe? 20, Não, a ó, gente- Aí vai 30 anos entre namoro e casamento, dia 29 de outubro de 2005. 19. 9. Não foi? Nós casamos na igreja, em 98. em 98 e 4 de setembro nós casamos no cartório. É que eu lembro que vocês não deixaram eu brilhar, né? Na festa de casamento. Ah, de cara, vocês. você só chorava? Não, eu chorei porque eu queria tirar as fotos. Vocês não deixaram. Você Então, assim, Olha aí, Ah, mas sempre foi a muito, né? gente, Meu graças, Deus. ó, vocês têm que sim, eu acho, vocês têm que pôr mão pro céu, agradecer a Deus, os pais que vocês têm. Não, Ó, pai, gente, eu tá amo aqui, ó. vocês. Mas ela não levanta porque ela não, Sim, fala. não acredita. Eu acho que... tá tudo E das bem. festas, Andrew, as festas eram muito, muito divertidas mesmo. A gente já festou muito antes, muito mesmo. As festas eram muito dançantes. Mais que hoje, eu acho. Muito mais. Tinha paquera antes, a gente tava comentando sobre Paquera. paquera. Era assim, tipo assim, é conveniência hoje. Igual as conveniências que existe hoje. Uhum. Lá começava a tocar música. Só que era da própria conveniência. Um som. Aí começava tipo assim, ai, fulano, de vermelho. Tem alguém afim de você. Era tipo, hoje que eles Tipo- falam, é Cupido? Tipo, recadinho. correio elegante, mas não Ah. era. Era paquera que chamava, porque era na final da tarde, no domingo. Aí aquele som, tinha gente dançando e o pessoal, a música, e aí, cara, falava assim, né? Os DJ, no caso, ficava na, Sabe, na época não você é era. DJ, Sim. por exemplo, você é um DJ.
Aí a pessoa passava, tipo, um papelzinho, um recadinho e mandava você lá na frente, ó. Alô, você, você tá de roupa vermelha, Era muito você tá de mais. roupa vermelha, cabelo preto, longo, não sei o quê. Tem alguém que tá de olho em você. Então você tava sozinho, então alguém já, se você automaticamente, você já ficava cuidando quem que era, mas você não sabia quem que era. E aquela E época, aí, Andro, era muita casa, não tinha muro, não eram muitas casas que tinha muro nas periferias, vamos dizer assim, nos bairros. Mas aqui no centro que tinha muro. Então, acabava a festa lá, nesse lugar que a gente ia. Aí, o seu pai tinha um grupo dele e eu tinha o meu. Mas assim, nós não tinha amizade nessa época. E aí nós acabava a festa e ficava indo. E você ia num rumo a pé. Tipo, nós vinha aqui no centro, nós ia embora a pé. Aí quando nós íamos, estava indo, aí estava um som numa casa. Você chegava, aquele grupo de, por exemplo, umas 7, 10 pessoas. Aí uma pessoa daquele grupo conhecia da casa. Mas assim, foi lá pro impulso. Chegava lá só por causa de você ouvir a ia, música. Aí chegava lá, a pessoa já abraçava, já começava a conversar, e já ia no banheiro, já começava a dançar ali. Aí acabava aquela festa e ia pra outra casa. E assim ia. Era muito assim. você não tinha onde ir, você se reunia, tem um certo ponto, você saía, você se encontrava no ponto circular, tipo assim, se hoje se fala assim, mas tipo, hoje é Bagina, tipo assim, uma lanchonete que o pessoal Mas ia, existia gay antes? tinha, Raro. sempre tinha, lá na vila tinha. Tinha um gay Tinha. lá que se chamava Kátia, né? Tinha a Aham. Kátia, Aquela aquela cabeleireira. cabeleireira, assim, tipo assim, tinha homossexualismo antigamente, mas não. Mas não era O exposto não igual liberal, hoje. igual hoje, era menos Eles aceitado. mesmos se inibiam, pelo Porque preconceito, pelo né? preconceito. Quem era homossexual hoje aqui em Dourados, eles iam para outra cidade. Para fazer trabalhar, eu não sei o que, que eles faziam. Viver. E nós ia para lá, tipo assim, para conquistar, eu não sei, financeiramente, espaço, não dá para gente explicar como que era, porque a gente, naquela Não época também, a sabia. gente também não tinha mente aberta igual a gente tem hoje. Não tinha acesso, né, amor? Porque eles, como eram inibidos, né? Não tinha como, igual as informações que nós temos hoje, por causa de você, por causa da Babi, por causa de outras pessoas que a gente vai atrás de conhecer. Mas antes não tinha essa Hoje é conversa, né? natural. Hoje no mundo nos dias de hoje, atual de hoje, é normal você ver um menino pegar na mão do menino, uma menina abraçada com a menina, um beijando o outro. Hoje eu não sei para outras pessoas, mas para mim isso aí hoje é normal, entendeu? Que a pessoa que realmente se gosta, que vive, que se ama, vai viver. Ou não pode ser menina com menina, não, para mim não me importa, para mim que seja bem, que seja feliz. É, Antigamente as pessoas viviam mais as vidas que os pais queriam que vivesse. sim, por exemplo, quando vocês Hoje falam você vive a assim, sua, questão hoje você vive a sua vida da forma que você quer viver e você tem a gente por trás que te dá o suporte que sim. aceita aquilo que você quer. Isso. Então, igual o pai falou assim, é porque não se assumiu antes. Naquela época, geralmente quando a gente falava de viado, era sempre ou piada ou chacota. Então você nunca quer ser a piada ou a chacota, eu lembro muito disso. Já falava assim. Eu lembro que com 15 anos eu já falei, beleza, eu sou mesmo, não tô nem aí. E aí com 18 eu falei, vou assumir. E eu lembro, mãe, que eu ia na igreja, falava assim, mãe, eu perguntava, Deus, por que eu, meu Deus, o que que eu fiz? Eu venho na igreja, eu saio. Eu não sei o que, eu nunca fiz nada pra ninguém. Por que eu? Por que eu? Porque a gente já assistia. Lembro uma vez, gente, que eu entrava muito, que eu sempre fui uma pessoa muito quente, né? E aí eu entrava em sites adultos, e aí a mãe falava assim, é você que tá vendo isso aqui? Não sei o que. Eu falava assim, claro que não. Meu irmão lá é hétero top, e eu vendo vídeo de gay, aí eu, ó. Mas é isso. É, tá. Ai, sim. A Mariana, a Mariana falou, a gente tava conversando esses dias em casa, e a Mari acabou de passar por um processo, né? De juiz e tudo mais, aquele babado dos Aham. filhos lá. E eu queria muito saber da Mari também, né, Mari? Se você quiser, tiver afim de falar. E de vocês, como foi ter essa invasão da privacidade da Mariana, né? Com uma invasão dentro da nossa própria casa, porque a pessoa era, querendo ou não, muito amigo de vocês. Então, Mari, se você quiser começar a falar pra passar pra eles, mas fala rápido que a gente tá quase acabando o Ah, negócio. tá. Gente, pra quem não sabe, quando eu tinha 13 anos, eu sofri um abuso sexual de uma pessoa muito próxima da família, era tipo assim, um segundo pai pra mim. Sim. Então, tipo assim, eu já vi vários relatos até então de quando as pessoas são abusadas, os pais não acreditam nelas. E
até então, pra mim foi bem difícil, assim, foi mais difícil do que eu me assumir, praticamente. Porque eu me assumi e falei assim, gente, eu gosto de menina. Mas é que você É. Mariana. É que eu gosto de menina, mas quando aconteceu, pra mim foi bem difícil a contar pro meu pai, até então, porque meu pai era melhor amigo dessa pessoa. A minha mãe também, porque minha mãe conheceu ele antes e essa pessoa antes. Então, eles estavam sempre bem unidos ali. Quando eu contei pro meu pai falou assim, você tem certeza? Aí eu falei, tenho. Aí meu pai chegou todo cabisbaixo, assim, tipo, parecia que alguém tinha tirado o chão do meu pai. E daí chamou minha mãe pegou, já começou a chorar. E foi esse processo. Então, tipo assim, eu tive também esse apoio de, tipo, quando eu fui abusada, meus pais esteve ali, minha mãe já foi comigo pra delegacia pra gente fazer uma ocorrência e tudo mais. Eu tirei depois, mas depois a gente deu continuidade. E quando foi esse ano de 2023, eu estava no meu serviço e chegou uma audiência para mim comparecer. Quanto tempo? Depois de um bom tempo. Para mim comparecer na audiência com meus pais e tem todo esse relato. Então, eu quero que meu pai e minha mãe também falem para vocês como que é esse processo. Como lidar Porque- com isso, né, Mari? como lidar com isso. Porque para mim foi muito difícil, mas eu acho que para meus pais, querendo ou não, foi um pouco a mais também, porque eles não esperavam. Eu não esperava, né? Mas eu acho que meu pai e minha mãe muito menos, porque era uma pessoa que estava sempre ali. Sim, e sejam breves. Tá. Então, a questão disso é muito difícil falar sobre, mas a gente sofre mais pela Mariana, né? Pelo que ela que passou a invasão. E assim, eu acho que por isso que a gente tem que dar mais amor à pessoa que está dentro de casa, não aos próximos que dizem ser amigos. Ficar muito E de porque olho. vem de dentro, de próximo Sempre, da mãe. O sempre, abuso vem sempre, de sempre é próximas pessoas. disso. E isso dói muito, porque eles tiram o chão da gente. E por mais que a justiça seja feita, que acredito muito nisso, mas assim, não vai tirar o que ele fez de mal para Mariana. Então, assim, é muito triste, muito doloroso. E, gente, é muito triste isso, muito, muito. Mas ainda estamos aguardando, né, como que vai dar o parecer disso aí. Eu acho que tudo que a gente deveria fazer, a gente fez. E A é gente isso. tá tentando superar É. bem. Vai E muita você, terapia aí, gente. E você, Terapia. pai, o que que você tem Eu, a pra dizer? mim, acho que foi o. Como que eu vou falar? Eu me senti o cara mais inútil do mundo. Isso mesmo. Porque a minha vontade era fazer justiça com as próprias mãos. Mas se eu não tivesse vocês, eu tinha feito. Ainda bem que não Eu, fez, né, eu, pai? pri- eu, pri- Trabalhou. eu priorizei vocês. E o duro é a própria Pensei. pessoa assumir o que fez Então, e depois falar que não fez. Eu falo assim, eu me sinto. Como é que eu vou te falar? Inútil. Um inútil, porque eu parei, perguntei, confirmou, eu não chamei a polícia para prender, dei o que era dele e falei, vai embora. E aí você vai pagar de. Eu não sou eu que vou acabar com a tua vida. Eu fui bem claro com ele. Eu prefiro não, eu não quero te ver nunca mais na minha vida. E a minha vontade não era de fazer isso. E, gente, eu queria dar uma adenda aqui também, que é sobre a questão do grupo, do grupo que meus pais andaram com o pessoal. Eles meio que teve até o processo do Andro com o cara fez lá, que a gente explicou, mas também teve um adendo que, tipo assim, eles foram fazer uma festa e chamaram essa pessoa e falaram assim pro meu pai, tipo É assim, outro, Mari. é outro Outro. grupo, gente, ignora. Enfim, gente, Esse É um- grupo da... Mas foi outro grupo que esse rapaz estava lá até então pra ir pra festa também. E, tipo assim, chamaram meu pai e minha mãe e falaram assim: ó, ele vai estar lá, então vocês se viram. Então, tipo assim, meu pai, tipo assim, eu já sei que o meu pai é foda, minha mãe também, mas o que eu tenho pra falar é que, tipo assim, meu pai só deu um adendo neles falando assim que quem conhecesse a história que tinha acontecido. Se tivesse família e filha, E que fizesse a questão de estar por perto dele, poderia ficar. Fica por perto lá mesmo, mas não fica mais perto da gente. E aí, até então, a gente cortou essas pessoas da nossa vida. E eu até falo aqui, que eu sei que algumas pessoas que conhecem a gente, que conhecem ele, vai estar assistindo, e que esteja próximo a ele, eu não quero que façam parte da minha vida, vocês não precisam da minha casa, tá?
Vocês não Cuide precisam negar, e- vocês Não sejam bem-vindos. vocês não são bem-vindos. Resumindo, Gente- proteja a família. Gente, e aqui- outra, gente, é assim, isso, você só toma as dores quando você passa por um processo dolorido dessa, porque enquanto isso, a pessoa sabe da história toda e tá acolhendo a pessoa, é muito foda isso, muito. Gente, eu queria deixar 2 adenos pra vocês agora, que a gente vai começar os nossos encerramentos. Queria agradecer o Hotel Neves, lá na Marcelino Pires, que, Cleia, você é incrível. Tudo isso que tá acontecendo é por você. Você é maravilhosa, mãe, te amo. Você sabe que você pode contar comigo pra qualquer ocasião, tá? Até pra gente fazer um perdido. Sá, que é o roteirista e o diretor do meu projeto. Fiquei muito feliz. Mariana, que aceitou da noite pro dia fazer isso. E as pessoas que Obrigada. perguntaram. Aceitei, Eu Mariana. aceitei com pressão. Guarda pra eu xingando você. E da onde saiu a ideia do podcast, rapidinho pra vocês, foi porque a gente tava assistindo um podcast e a minha mãe e tava assistindo, que lá em casa a gente assiste muito pouca TV, só assiste na hora do almoço. Meu pai gosta de assistir, é neto, né, pai? É o esporte. É, esporte. E aí Esporte. e a minha mãe falou assim: ah, André, você deveria fazer isso um dia. E não sei o que lá. E aí eu tava me sentindo muito parada como Becky Joe mesmo, fazendo um monte de coisa. E aí eu falei assim. Tô fazendo bastante, gente. E aí eu falei assim, vamos fazer isso, esse rolê acontecer. Aí juntou eu, o pessoal do hotel, os meus pais, a minha irmã, os convidados que vocês já viram agora. Então esse episódio vai sair depois. Mas já queria agradecer a todo mundo que compartilhou o projeto, fez parte junto com a gente. E não tinha como a gente gravar um piloto ou um primeiro projeto sem a minha família. A gente acredita que a gente quer ser inspirações para várias pessoas, mesmo a minha mãe não querendo ser uma referência, só uma mãe. Mas tô brincando. Mas assim, para que esse projeto crie oportunidade para outras pessoas e que as pessoas se sintam protegidas e tenham acesso a outras pessoas também. Então, tudo que a gente falou aqui hoje, que a gente sempre confirma e diz, é que sim, é importante falar sobre o que aconteceu com a Mari, o que aconteceu comigo, a realidade dos meus pais, que não foi uma realidade que eles acordaram sempre com uma imagem colorida do lado deles e falaram, se estiver aqui tá tudo bem. Mas também para mostrar para todo mundo e para todos vocês que estão aqui, que a gente vai continuar existindo e incomodando vocês, para provar para vocês que aqui no Mato Grosso do Sul tem uma família como a minha, tem projetos como o nosso e que a gente tem aqui para somar. Se você se sentiu interessado pelo projeto, se você se sentiu interessado pelas histórias, entre em contato com a gente no Instagram, no Twitter, no TikTok ou até mesmo no YouTube pra gente trocar uma ideia e ver o que a gente consegue fazer junto. O primeiro, o primeiro projeto foi um projeto muito pensado, a gente demorou um mês pra fazer ele. Quero agradecer o pessoal do Publicast que tá ali atrás, tá? Eu gosto muito, amo muito, foi um prazer. A gente foi Deus, né? Foi um prazer, foi Deus que fez a gente se juntar e tal. Quero agradecer a Artigos BB que fez super desconto pra gente nas canecas também. E lembrar a todos vocês que nada a gente faz sozinho, tá bom? Então, quando eu digo que nada eu faço sozinho, não é sobre os meus amigos, é sobre a minha família. É sobre a base que eu tenho, as estruturas que eu tenho. Eu sempre lembro e priorizo tudo isso. Então, assim, muito obrigado a todo mundo que assistiu a primeira temporada. Nós vamos fazer uma segunda temporada. Vamos pesquisar a galera que quer participar, qual o enredo, qual vai ser o novo tema, porque o tema da primeira temporada foi a noite. E a gente vai aguardar vocês, né, Mariana? Mari, quer acrescentar alguma coisa? Eu só queria dizer que se alguém se sentir querer conversar com meus pais também, ter acesso ali à minha casa, as portas sempre vão estar abertas, tá bom, gente? Vocês nunca vão estar sozinhos. E é isso. Gente, e lembrar a todos vocês que não é fácil a história, mesmo que ela seja minha. Não é fácil na rua ou nos outros lugares, mas que a gente tá aqui para somar para vocês, interagir com vocês, conversar com vocês, ouvirem vocês, mandem histórias pra gente colocar na segunda temporada, ou conte a sua história para que a gente te convide para vir aqui. E que a próxima temporada seja uma temporada muito boa, mais que essa já foi também. E é isso, pai e mãe, dá um tchau aí, Tchau, expliquem pra gente. gente. Mãe, vocês podem falar alguma coisa para as pessoas. Eu fiquei feliz com o convite que meus filhos fizeram para a gente estar abrangendo esse tema, né, da noite e de como ter o filho LGBT. Mas eu acredito que filhos são filhos, independente de histórias diferentes. De filho, igual eu tenho 4, todos são diferentes. Eu só acredito que vocês não desviem o caráter, que isso é muito importante, e o resto só acrescenta. Vai atrás dos seus estudos, dos seus objetivos. E como a Mari falou, se vocês quiserem estar conversando com a gente está de portas abertas. E você, Paps? Dá aquele recado com voz de homem, como as pessoas dizem. Uou! Com voz de homem.
Assim, Uó. sempre esteja atento, de ouvido aberto, ouça seus filhos, explique o que é melhor para eles e aceitem eles aquilo que eles querem para a vida deles. Seja o melhor amigo. Meus filhos já sabem que eu sou pai. Eu quero que eles entendam que eu sou o melhor amigo deles. É isso, gente. A gente vai finalizar por aqui. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores e os nossos amigos, as pessoas que compartilharam todo esse projeto com a gente. Quero agradecer a Gi que tá ali atrás, bens e bens, a Mari, meus pais, o Pedro do Publicast, o estúdio aqui dos meninos. Amigo, muito obrigada. Sá, amiga, você sabe que eu vou morrer te devendo, né? Vai tá lá na minha lápide, morreu devendo. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer a todo mundo que compartilhou o projeto, fez parte disso. Esse aqui é um piloto, a gente tá gravando. Que dia que é hoje? Primeiro, 2/7. Hoje é dia 2/7. A gente tá saindo do mês do Não vai orgulho. liberar. Foi um projeto criado para vocês, essa nova ideia. Então, não sei que dia que vai sair. Quando sair, compartilhem e conte com a gente, tá bom? Vamos dar um tchauzinho, Mari. Tchau, gente. Tchau, pai, mãe. Beijos. Tchau, beijo. E é isso, gente. Compartilhem até a próxima temporada. você vai para cá 2 não, né? A gente vai sair, Mariana. É. Ô, Pedro, não tem como deixar aquela caixa aqui? A caixa da